E aí, muchachos, aí, saiu o vídeo novo do carinha que se mata e volta no tempo. Então, meu povo, eu tô trazendo esse vídeo aqui agora, a versão menor, por quê? Eu não quero ficar juntando todas as vezes o mesmo vídeo, porque senão ficaria estupidamente gigante. Então eu vou fazer tipo uma segunda temporada, beleza? E pra você que chegou aqui e não tá entendendo bulhufas nenhuma, aqui é uma parte muito longe do começo da história. Pra isso tem esse vídeo aqui no card acima, porque você pode dar uma olhada que é o começo da história. Daí pra tu que já assistiu até agora, vamos parar de enrolação e só bora pra continuação. E bom, aquela orbe ali era a orbe da alma, que foi concedida para aquele carinha ali pelo imperador do povo sereia. E quando o sangue de uma alma boa toca o orbe, ele emite luz. Porém, quando o sangue de uma alma maligna toca o orbe, ele ficará preto. Então, se aquela mulher à frente deles era realmente a bruxa e o prota era enviado do fundador, eles deveriam aceitar esse teste do orbe. Afinal, o orbe provará tudo. E pra quem não entendeu, esse daí seria mais ou menos como o detector de mentiras da paladina e a visão do detetive do santo da espada. É parecido, mas não igual. Afinal, nome diferente, né? E o fantasma comentou que isso daí era até que bem simples, e era um item bem interessante até. Nisso, o prota também concordou com ele e aceitou fazer esse teste. E bom, como ele tinha aceitado, ele não poderia voltar atrás, né? E por isso eles começariam verificando a alma da preta. E depois de fazer um leve corte na mão dela, o carinha azul ali do povo sereia pingou sangue naquele orbe. E como a gente já esperava, ficou preto, porque o nome dela é preta, né? Eu acho que alguém entendeu, né? Entendeu? Não? Tá, de boa. E como o orbe tinha ficado muito preto, todos ali começaram a se perguntar que atos malignos e assassinato aquela menina tinha cometido. Ou ela era um ser amaldiçoado. E assim eles não tinham dúvidas, né? Que ela era o rei demônio. E o povo ali odiava tanto ela que ela recebeu um tapão de graça, simples. Mas agora era a vez do autoproclamado emissário do fundador. E assim o carinha azul fez novamente o mesmo procedimento. E no momento em que a gota do sangue tocou naquele orbe, o bagulho começou a brilhar pra uma pega, ao ponto de começar a ficar de dia. E eu acho, né? Mas tava bem brilhoso. Ninguém ali tava entendendo o que tava acontecendo. Até mesmo o azulzinho, ele tava perguntando que raios era a alma do prota. Ou melhor, quantas vidas ele salvou, pois o prota era a própria luz em si. E isso confundia um dos paladinos que tava lá no meio do grupo, porque ele não tava vendo luz nenhuma. Porém, o azulzinho começou a ficar do lado do prota depois que ele disse isso, declarando que era por isso que ele não falava com meros humanos inferiores, porque ninguém com uma alma como o prota mentiria para eles. E o prota não era só o emissário do fundador, ele provavelmente era o apóstolo da deusa. E aproveitando essa mentira, o prota declarou que ele era um apóstolo, né? Só que os humanos não estavam enxergando aquela luz que o carinha azul tava falando. O que é estranho, né? Porque o comandante ali em cima tinha enxergado. E eles começaram a questionar de onde o prota vinha, porque ele tinha a espada que o imperador Aegin usou antes. De qualquer forma, o líder dos paladinos ali declarou que não sabia. E digamos que o prota seja mesmo o emissário do fundador e a luz em si. Eles queriam saber por que ele tava bloqueando seu caminho. Ou será que todos ali já tinham esquecido que tinham que queimar aquele lugar? Porque o Papa não estava preocupado só com a bruxa, mas sim com os seguidores dela. Por isso eles não poderiam deixar eles escaparem da punição divina. E se o prota fosse mesmo o apóstolo da deusa, ele deveria liderar o caminho para eles aplicar a punição divina. E esse negócio de liderar o caminho, o prota poderia usar isso a seu favor. Afinal, as melhores mentiras são formadas por 90% de verdade e 10% de mentira. E assim o prota começou a dizer para os cavaleiros tomarem cuidado com o que eles estavam dizendo, porque não cabia a eles decidir como a punição divina deveria ser aplicada. Era ele, como um apóstolo, que deveria decidir isso. E ele já havia reunido todo o mal e a punição divina já foi aplicada. Então ele iria mostrar a eles. E assim o prota usa aquela habilidade apelona dele de invocar 100 fantasmas. E vendo tudo aquilo à sua frente, os paladinos começaram a ficar totalmente chocados. E então o prota começou a declarar: é o meu dever. Vejam como essa bruxa pode ser o único mal nesse mundo. Cada um desses fantasmas que eu reuni são malfeitores com ações tão más quanto as da bruxa. E a deusa me deu uma ordem: punir todo o mal que corrompa o mundo sob o nome dela. A minha missão é subjugar todo o mal no mundo e levar todos os demônios para o inferno. E o que vocês estão vendo agora é o meu inferno. Meu irmão, o bicho fala... Não, ele é mentiroso pra uma chinela, né? Rapaz, se eu conhecesse o prota na vida real, meu povo, se ele me desse bom dia na rua, eu ia olhar pro céu pelas 3 vezes seguidas pra ver se tava claro mesmo. Só que como eu não conheço ele, o carinha azul ali acabou caindo na lábia dele, né? Então mesmo se eu tentasse gritar pra ele, não ia entender. E ele estava totalmente comovido porque o apóstolo da deusa estava fazendo tudo isso sozinho, sem que eles soubessem. E o prota concordou com isso, dizendo que foi bem sofrido. E o azulzinho começou a perguntar como ele, sendo um mero humano, conseguiu passar por esse inferno sozinho. E novamente o prota declara: esse
é o meu dever. Então não há mais necessidade de vocês punirem a bruxa ou os lacaios dela. Eles sofrerão para sempre em minha sombra. Eu sou o inferno deles. O Prota tá virando um coach, né? É isso. Depois de 4.090 mortes, o cara já sabe de muita coisa. E o Prota tava mentindo tanto que até o fantasma tava desistindo de ser mestre dele. Porque ele, como seu instrutor nessa parte, era uma criança. Então ele não tinha como lidar com um desgraçado como o Prota. Porém, o Prota respondeu: que isso, meu mestre? Eu ainda tenho muito que aprender com a sua personalidade maligna. Mas voltando para a conversa com o povo ali, o Prota declarou que aquilo era a vontade da deusa, ou melhor, a retribuição divina dela. E o Paladino, cagado de medo ainda com aqueles demônios que o Prota invocou, ele questionou o Prota se aqueles demônios realmente estavam presos, porque se eles escapassem para o mundo, o dano seria imenso. E já que ele tava com tanto medo, o Prota ia fazer um teste para ele. É assim, ele só invocou um fantasma. Então ele utilizou aquela parte da habilidade que ele poderia recuperar as memórias. E quem vocês acham que ele invocou? Isso mesmo, aquele mal... Não pode falar. Aquele abençoado utilizado pelo demônio, do Imperador das Chamas. E ele já falou um monte de bosta pro Prota, falando que não queria ter voltado. Na realidade, ele teria ficado mais satisfeito se o Prota tivesse queimado ele em água fervendo. Daí ele já começou a xingar, condenar o Prota até a 13ª geração dele. E ele começou a explicar pros paladinos à frente ali, que aquele malfeitor à sua frente tinha feito os atos tão malignos quanto a bruxa. E na verdade ele tava numa escala bem pior, porque a bruxa nasceu como um monstro, mas aquele homem ali cometeu crimes atrozes mesmo sendo humano. E para mostrar que ele tava bem preso, o Prota mandou o Imperador das Chamas dançar. Daí foi pra balé, samba e aquela dança lá dos escoceses lá que era parecido com forró. E diante daquilo, o Prota perguntou se eles ainda estariam preocupados. E assim, se prostrando de joelho, o líder deles perguntou ao Prota qual era o seu nome. E então ele declarou que era Gongjia. E seguindo seu líder, todos os outros começaram a se prostrar, declarando que iria fazer tudo que o Prota disser. E assim, o Prota conseguiu concluir o estágio no modo normal. E também concluiu a missão secreta, Herói do Mundo Congelado. E por fim, ele concluiu o estágio do boss. E bom, como o Prota tinha concluído o andar, é óbvio que ele ia receber as recompensas, né? É assim que os cálculos foram feitos. A torre notificou que as recompensas seriam dadas em até 24 horas depois de entrar no 21º andar. E o fantasma tava dizendo que o Prota era muito louco, porque ele concluiu o andar da sua própria maneira. E o Prota respondeu que não importava se ele era maluco ou não, porque ele concluiu todos os andares até o 20º da forma que ele quis. E nenhum caçador morreu enquanto isso. E também nenhuma pessoa do Império ou continente morreu. E no fim ele até conseguiu salvar aquela pequenininha ali. E o 20º andar provavelmente teria sido concluído sozinho, mesmo que ele não fizesse nada, porque o incêndio e o desaparecimento da vila também era um tipo de conclusão, pois desde que haja uma conclusão apropriada, a torre não se importa se é um final feliz ou não. Caso contrário, Yosoha, vulgo Imperador das Chamas, não teria conseguido chegar até o 40º andar. Sendo assim, aquele mundo não é pré-determinado pela torre, e não é um fim que apareceu porque não havia outra escolha. E justamente hoje, as chuvas não cairão dos céus, e as chamas não lamberão o chão, porque aquele é o fim que o Prota escolheu. Tá, e mesmo que seja legal e tal, esse fim que o Prota fez, aquele carinha dançando ali fazia parte do fim que ele queria? E aparentemente sim, porque era muito lindo pro Prota. Ah, e como o Prota tinha completado o 20º andar, óbvio que a torre ia anunciar para todos, né? E o Prota já tava meio pistola, porque não tinha internet ali. E o fantasma questionou por que o Prota tava tão bravo assim, já que ele não havia dito que não iria se importar com a resposta dos outros. E na maior cara de pau, o Prota pergunta quando ele havia dito aquilo. E pelo que o fantasma lembrava, foi quando o Prota havia dito que iria conseguir o reconhecimento da Bruxa Negra e do Santo da Espada e os outros mestres das guildas. E diante disso, o Prota respondeu que quanto mais melhor, pois ele iria conseguir reconhecimento de todos eles. E assim eles ficaram discutindo mais um monte de tempo. Só que pra parar essa conversa toda, do nada a Bruxa Negra pulou no Prota, declarando que ela sabia que o Prota era realmente maluco de verdade, porque para um novato que nem fez 20 anos ainda, ele era muito doido. E eu acho que o velhote até queria parabenizar o Prota, porém ele tinha que manter a sua postura de frio e calculista. E a Bruxa Negra continuou dizendo que todas as pessoas na torre estavam enlouquecendo por causa do Prota, e ela sabia disso porque ela foi até o primeiro andar rapidinho e tirou todas aquelas fotos ali. E, em resumo, tudo tava mostrando algo sobre o Prota, ele completando o 14º andar, sendo chamado de Rei da Morte e várias outras coisas. No fim, tudo se resumia ao Prota, e até mesmo no mundo exterior tava repercutindo isso. Só que vendo todas essas prints no celular dela, o Prota perguntou à Bruxa Negra se ela tinha tirado todas essas fotos sozinha, e ela respondeu que sim. E isso meio que confundiu o Prota, né? Porque isso queria dizer que, para mostrar as
matérias que os outros estavam escrevendo sobre ele, ela se teletransportou para o primeiro andar, procurou todos aqueles artigos e por fim tirou fotos de um por um deles. E ela confirmou que sim. Isso pegou o Prota meio que de surpresa, porque a segunda no ranking de caçadores e a figura de maior autoridade na torre simplesmente estava tirando print para mostrar para os outros. Ah, e ela também aconselhou o Prota não ler os comentários, já que teria um monte de pessoas com inveja dele, pois o Prota fez todos aqueles feitos sem nenhuma morte. E ouvindo isso, o Prota já começou a considerar ela como um anjo, o que era de dar pena, né, segundo o fantasma, porque ele já chamava de anjo os outros só porque alguém tava aconselhando ele. Só que eu acho que dessa vez tava até piorando, porque ele começou a chegar ao nível de chamar ela de deusa. De qualquer forma, deixando essa loucura do Prota de lado, a Bruxa Negra mostrou uma informação bem interessante. O Prota estava na primeira página do jornal, e ele estava no terceiro lugar do ranking dos caçadores. E essa era a primeira vez que isso acontecia na história da torre, porque o Prota foi de um ranking inumerável para simplesmente o terceiro lugar. E com isso, a Bruxa Negra parabenizou o Prota, porque agora ele também é uma pessoa que representa todos os caçadores. Ah, e por isso ele também tem que prestar um pouco mais atenção nas suas atitudes a partir de agora. E como atualmente ele se ajuntou a todas as 5 grandes guildas, e mesmo ele sendo independente, como ele é o terceiro lugar no ranking, ele deveria ter um título no nível de um mestre da guilda. E não tem como a pessoa que tá no terceiro lugar no ranking ser um simples membro de guilda. Então o Prota começou a pensar, né, nesse negócio de mestre da guilda. Porém, a Bruxa Negra falou que se o Prota não quisesse ser isso, ele poderia ser um lobo solitário, que nem o velhote ali. Porém, deixando esse assunto um pouco de lado, ela perguntou quem eram aquelas pessoas ali. E o Prota explicou, né, que eram soldados que ele reuniu de todas as partes do continente. Era uma história bem longa, mas ele declarou que depois de derrotar o Rei Demônio, houve um evento no qual esses NPCs invadiram o 20º andar. Daí, depois de enganar eles usando uma habilidade e um efeito de um item, eles acreditam que o Prota é o emissário, o fundador do Império Aijin. E o povo começou a elogiar o Prota, né, porque ele era muito bom na mentira. De qualquer forma, por causa dessa mentira dele, ele concluiu os andares sem nenhuma gota de sangue. Ah, tirando aquela gota de sangue que ele colocou no orbe, né? De qualquer forma, a Bruxa Negra estava bem feliz que o Prota fez isso, porque graças a ele, eles poderiam negociar com aquele continente também, o que significava que eles não teriam mais que fazer trocas ruins com aqueles velhotes do mundo externo, porque eles viviam abusando e cobrando preços altíssimos por troca de comida. Daí o velhote começou a conversar com ela, e ela também, e começou a falar um monte de negócio que a comida era cara demais. Porém, o Prota começou a refletir que, quando ele a encontrou pela primeira vez, ele achou que a Bruxa Negra fosse uma pessoa nada amigável. Entretanto, o jeito que ela tratava ele, isso significava que eles estavam mais próximos, não? E diante disso, o Prota perguntou à Bruxa Negra se ela estava dizendo que os caçadores iriam começar a negociar com aquele continente, e ela confirmou que sim. Então, o Prota comentou que iria emprestar o seu nome. Afinal, naquele mundo, ele era o emissário do fundador e o apóstolo da deusa. E já que ele era tudo isso, seria mais fácil de fazer negociações. Mas, que nem dizem, né? Não existe almoço grátis. E a Bruxa Negra perguntou o que ele queria. E o Prota respondeu que queria o 20º andar. E não era só uma parte dele, ele queria todo ele. Ele queria todas as terras daquele andar. E em troca, ele não ia pegar nada por ter concluído os andares do 11º ao 19º. Daí ela poderia dividir os lucros das negociações com o continente e com os outros caçadores também. E a Bruxa Negra respondeu que era uma oferta extraordinária, mas não tinha como decidir isso sozinha. Entretanto, ela perguntou para o Prota se ele realmente queria aquele lugar, porque ao ver dela, aquele lugar não tinha tanto valor, e provável que ele nem ia conseguir ganhar muito dinheiro com ele. Mas o Prota respondeu que gostava mais de propriedades do que dinheiro. E com essa resposta, ela comentou que iria ver com os outros mestres da guilda e ia passar a resposta para ele. E com esse assunto já resolvido, tinha uma coisa que ela queria perguntar para ele já faz algum tempo. O que diabos era aquele carinha dançando ali? E o Prota apenas respondeu que ela deveria fingir que não viu nada. E um tempo depois, eles voltaram para a cidade do 1º andar. E a Bruxa Negra perguntou para o Prota se tinha algum problema eles se reunirem naquela cafeteria que eles tinham ido antes. E ele confirmou. E nesse momento, o Prota começou a refletir que, para todos os outros, só se passaram 5 dias. Porém, já para ele, era a primeira vez que ele ia até ali em várias centenas de dias. E só agora começou a cair a ficha que ele concluiu o andar. E a Bruxa Negra comentou que não era hora do Prota ficar surpreso ainda, porque, como ela havia dito, todo mundo na torre estava enlouquecendo sobre ele. Por isso, ele deveria se preparar. E rapaz, no momento em que ele saiu, tava lotado de jornalistas esperando ele. Ah, e claro, todos estavam gritando o nome do Rei da Morte. Enquanto os 3 saíam da porta do teletransporte, o jornalista estava cheio de perguntas, mas todos estavam atrás de ninguém menos que o Rei da Morte, fazendo um monte de perguntas, pedindo para ele olhar para lá. E a que mais me chamou a atenção era que o povo tava perguntando que tipo de relacionamento ele tinha com a Bruxa Negra. E no momento em que ele iria responder, a Bruxa Negra declarou para ele não falar nada, porque ele não tem experiência em lidar com a
recompensa, né? Então o que ele seria? Misterioso ou estrela popular? É mais ou menos um conceito. Então o Prota seria uma pessoa misteriosa ou uma pessoa estrela popular? Porque depois que você define um conceito, é muito difícil mudá-lo. Por isso ele precisava responder agora. E tipo assim, as estrelas populares são como celebridades do cinema. Ele sempre precisaria ficar criando novas contas nas redes sociais. E é preciso também ter uma secretária para gerenciamento de imagem. E se ele quisesse, a Guilda Dragão Negro cuidaria dessa mão de obra e da segurança dele. Ah, e como o velhote ele não gostava muito de multidão, ele já tava metendo o pé. Então o Prota perguntou o que aconteceria se ele escolhesse o conceito misterioso. E a Bruxa Negra respondeu que era bem simples. Ele deveria manter uma boa feição inexpressiva. E era proibido ter qualquer atividade em redes sociais. Aparições em revistas e transmissões também eram proibidas. O mesmo vale para transmissões privadas. E no máximo ele deveria ter 2 entrevistas por ano com os repórteres que ela aprovar. Eu vendo assim seria bem fácil, né? Mas o Prota não sabia o quão difícil isso era. Porque a atenção é um tipo de droga e das mais viciantes. Porque só de 10 pessoas prestarem atenção em uma, essa pessoa ficaria feliz. Mas quando uma pessoa chega na posição em que o Prota está agora, qualquer coisa que ele disser gerará reação em dezenas de milhares de pessoas. E não são muitas as pessoas que conseguem resistir a essa droga. E claro que essa droga dava uma sensação boa. Porém, isso dependeria do Prota. Nisso, o Prota respondeu que só queria ter reconhecimento. E por mais que ele não soubesse muito bem, receber atenção é diferente de receber reconhecimento. E pro Prota, receber a atenção das pessoas ao seu redor já era o bastante. Quer sejam milhares ou milhões, o que ele queria receber das demais pessoas do mundo não é atenção, mas sim reconhecimento. E ouvindo isso, a Bruxa Negra declarou que gostava do jeito que o Prota era. E nisso, o Prota questionou ela, né? Como que ele faz para ter um rosto bom e inexpressivo? E então ela respondeu que daria um segredo para ele. Ele deveria resgatar algumas memórias realmente ruins. Por exemplo, no caso dela, era de quando ela estava no mundo externo e o seu pai morreu em uma guerra civil. Ela estava fugindo com seu pai e os soldados provavelmente vieram atrás deles. Então, seu pai gritou para ela seguir em frente, sem olhar para trás. E ela fez isso e continuou correndo. Porém, ela ouviu tiros. E não é que ela odiasse ter fugido, porque naquela época ela era só uma criança. Mas por que ela não olhou para trás? Era algo tão fácil de fazer. Então era mais ou menos esse o segredo dela, porque só de lembrar disso ela já consegue criar feições inexpressivas. E ela então perguntou se o Prota também tinha uma ou 2 memórias assim. E olhando para ele, ela já percebeu que aparentemente o Prota tinha uma dessas. E um tempo depois o Prota chegou naquela cafeteria e o primeiro a receber ele foi ninguém menos que o Inquisidor. E novamente ele estava elogiando o Prota. Só que dessa vez era por ele ter concluído 10 andares em 5 dias, algo que nunca tinha acontecido antes. E como respeito, ele iria chamar o Prota de Rei da Morte a partir de agora. E a Paladina até pedia desculpas, né? Porque ela achou que os 3 iriam morrer tentando subir todos esses andares sozinho. Mas no fim eles conseguiram. Então ela tava perguntando se eles tinham algum método secreto pra isso. Aí o Prota respondeu que era só viver uma vida boa, o que era um conselho bem bosta, né? De qualquer forma, o Prota tava bem feliz de ver eles depois de tanto tempo. Só que o Prota esqueceu, né? Que para eles só passaram 5 dias. Como assim tanto tempo? Ah, eles também comentaram que do nada os NPCs começaram a andar. E pra piorar, eles acharam que eles eram invasores que estavam tentando invadir o Palácio Imperial. E por causa disso, eles invocaram os Cavaleiros do Império e os soldados de elites para tentar pegá-los. Nisso, o Viper declarou que eles conseguiram sair daquela situação por causa do Inquisidor. Eles primeiro se renderam e depois eles fugiram da prisão. E depois eles encontraram um caminho secreto por debaixo das masmorras. Nisso, o Inquisidor comentou que era como se ele tivesse voltado aos seus dias de infância. Isso porque ele foi capturado pela máfia bulgara quando ainda era uma criança. Daí ele começou a contar um monte da história dele, um negócio muito louco. Era negócio de fuga, sob solo, blá blá blá. É tipo assim, era interessante, né, que eles tiveram vidas incríveis no mundo externo. Por exemplo, a Condessa nasceu em uma vila pobre na Índia, e os pais do Viper eram líderes de gangue. A Paladina passou por dificuldades na Venezuela. Então, resumindo pra quem não entendeu ainda, todos eles eram lixos quando estavam no mundo externo. E a Paladina ficou meio envergonhada, né, já que isso não era pra ficar falando ali. Mas deixando esse daí de lado, isso significava que até o Rei da Morte faz parte deles agora. Nisso, a Bruxa Negra começou a explicar, porque eles provavelmente não sabiam, né, que o Prota fez contribuições decisivas para concluir a torre. Eles não perderam nenhum caçador sequer nessa raid, até mesmo no 11º andar, onde vários caçadores lutaram juntos. Por isso, ela queria transformar o Prota no herói da torre, que iria representar todos os caçadores. Aí vocês devem estar se perguntando, por que não fizeram isso com os outros? Primeiro, a Condessa revelou muito das riquezas dela. O Inquisidor matou muita gente. A Paladina odeia receber a atenção das outras pessoas. E já o Viper
ele é muito feio. E como todos já sabem, o velhote não tem como, porque ele ama a espada e nada além disso. Ah, tirando seus netos, né? E a bruxa negra também não pode ser, porque ela vive agindo por debaixo dos panos, resolvendo os negócios. Por outro lado, o público não tinha nenhuma impressão do prota. E o Inquisidor concordou com isso, porque eles já eram bem antigos na torre. Então a imagem deles realmente perdeu a força. E isso estava afetando a imagem deles no mundo externo. Porém, para isso eles tinham o prota. Eles poderiam tirar várias fotos dele e mandar um monte de revista. Daí o Inquisidor perguntou pro prota se ele estava saindo com alguém agora. E ele respondeu que não, né? E isso era bom para não causar nenhum escândalo, mas não ainda. Daí eles começaram a criar um monte de imagem do prota. Tipo assim, eles começaram a meio que citar o conceito misterioso dele. E como ele não tava namorando, isso era ruim, sabe? Por quê? Porque eles precisavam de um escândalo pra imagem do prota subir. Então é assim que funciona a mente dos caras famosos, será? Eu não sei, não sou da torre, né? Daí eles começaram a estipular o que eles iriam fazer. Usar a conquista que ele fez de ter derrotado vários andares em 5 dias? Ou fazer algumas doações anônimas para orfanatos? Daí começou um monte blá 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 blá. E o prota já tava ficando chocado, né? Nisso ele perguntou pra bruxa negra, porque ele tinha escolhido um conceito misterioso. Então ele não achou que precisava de algo como um designer. Porém, a bruxa negra declarou que era só por hoje, pois o mundo inteiro queria saber quem ele era. Por isso, eles iriam tirar apenas uma foto e mostrar para todo mundo. O prota se lascou no fim. E foi maquiagem e um monte de pose pra tirar foto. E por causa desses acontecimentos rápidos pra pega, o prota tava mais perdido que azeitona em boca de banguela. Mas o povo ainda tava inventando mais coisa pra ele fazer. E vendo toda essa situação, quem iria aproveitar? Ninguém menos que o fantasma, né? Que começou a rachar o bico dele. E se cansando disso, o prota falou que não iria fazer mais nada, porque o trabalho dos caçadores é escalar a torre de forma destemida. Então quem liga para imagem ou mídia e sessão de fotos? E era quase certeza que por causa desses fatos inúteis, eles ocuparam a mente deles e não conseguiram sair do 10º andar. E o povo ficou chocado, né, com todo esse falatório do prota. Só que eles cagaram pra isso e falou que ele tinha feito um ótimo discurso e que o título da revista dessa vez seria O Caçador que Escalou a Torre. E o prota continua dizendo que ele só veio até ali para falar sobre o 20º andar, não esses negócios de tirar foto. E assim eles adicionaram mais uma coisa. O ganancioso Rei da Morte declara que os direitos desde o 11º ao 19º andar devem ser distribuídos entre caçadores. E ele está satisfeito em só poder concluir a torre. Daí eles começaram a inventar mais um monte de manchete pro prota. E o velhote até falou pra ele desistir, porque isso aconteceu com ele quando ele se tornou o top 1. Em palavras mais simples, isso era algo que eles queriam mostrar para o mundo externo. E se fosse colocar em uma frase, seria mais ou menos assim: também estamos vivendo uma vida honrosa. Era quase como se fosse um complexo de inferioridade, porque eles abandonaram tudo no mundo externo e vieram para a torre, não é mesmo? Então por que eles tinham esse pensamento ainda? Por isso o velhote declarou para o prota que ele deveria ir embora dali, porque se ele ficar ali, nunca iria acabar. E o prota apoiou o velhote e fugiu dali. Mas antes de ele sair, a bruxa negra gritou para ele que eles teriam uma coletiva de imprensa no dia seguinte, então ele deveria voltar o mais cedo possível. E um tempo depois, o prota subiu com o velhote até um telhado da cidade. E tinha um soldado, né, cuidando daquela área. E o velhote pediu para ele dar 5 minutos para eles conversarem a sós. E olhando para o lado, o soldado percebeu que estava diante do Rei da Morte. E é claro que ele ficou muito feliz, né? Então ele não perdeu a chance e já pediu um autógrafo para o primeiro lugar da torre. Só que ele até mesmo pediu autógrafo para o prota. E isso era inesperado, porque ele nunca tinha feito isso antes. Então o prota escreveu o seu nome, ou melhor, o seu título, bem abaixo do santo da espada. E o soldado saiu dali bem feliz, falando que aquilo ali seria a herança da sua família. E assim os dois ficaram sozinhos. E o prota já mandou o papo, declarando para ele que para o santo da espada deveria parecer como se ele tivesse matado um enorme número de pessoas. Contudo, se ele se olhasse no espelho, ele também matou muitas pessoas. Contudo, o prota estava convicto que o santo da espada não iria matá-lo. Isso porque ele tinha um padrão para punir pessoas que machucam pessoas. E ele também tem esses padrões. Por isso ele fez o que fez. E o padrão dele é punir aqueles que machucam muitas pessoas. E ouvindo tudo isso, o velhote declarou para o prota que ele não precisava se justificar assim, pois ele é diferente dos outros caçadores. Todos os outros High Rankers são como crianças que sofreram no mundo externo. Porém, ele é diferente. Nunca faltou nada para ele e ele viveu uma vida boa. Contudo, ele chegou num ponto que começou a se perguntar se seu sucesso realmente vinha das suas próprias habilidades. Será que tudo que ele conseguiu foi porque ele nasceu em uma boa família? Mas isso não importava. Tendo nascido ou não em uma boa família, ele obviamente tinha orgulho das suas conquistas. Porém, ele queria provar que o seu orgulho não era uma ilusão. E foi aí que ele foi até a torre. Porém, parecia que ele baixou sua guarda inconscientemente. E assim o velhote abriu a carta do olho do detetive. E ele declarou que foi um tolo por ter decidido confiar só apenas nos seus olhos e suas mãos. E no fim, ele nem percebeu que na verdade
verdade ele estava confiando em coisas chamadas de habilidades. E por isso ele tinha uma pergunta para o Prota, se ele já havia matado uma pessoa inocente. E foi aí que o Prota entendeu que ele não precisava se justificar, porque as mentiras só servem para enganar a mente. Então ele deveria responder assim como o mestre da torre pediu para ele. Então ele declarou que nunca fez isso, e também não faria isso no futuro. E do nada o velhote dá um golpe na habilidade dele, declarando que acreditava em seus olhos. E outra, o Prota lutou bastante nos últimos 5 dias, por isso ele agradecia por ele aturar sua teimosia. E mesmo que fosse um pouco tarde, ele agradecia pela experiência agradável de estar com ele do 12º ao 19º andar. Ah, e claro, ele deveria descansar, né, porque ele teria uma coletiva de imprensa no dia seguinte. E também o 21º andar seria aberto, e ele estava ansioso para ver o Prota no próximo andar. E assim o velhote foi embora. E o Prota, ainda meio chocado, perguntou para o fantasma se o velhote acabou de reconhecer ele. E o fantasma respondeu que parecia que sim. E isso foi uma carga mental muito grande pro Prota, e parecia que finalmente tudo havia acabado. Mas o fantasma lembrou que como assim acabou? Ele acabou de concluir o 20º andar, ainda faltava mais 80 andar para cima. Só que do nada uma voz aparece na sua cabeça, dizendo que a deusa da proteção estava impressionada pelas conquistas dele, e que reconhecia todas elas. Então ele seria digno o bastante a ser considerado como um apóstolo. E por isso, a deusa da proteção permitia que ele usasse o nome dela no futuro. E o Prota já estava ficando confuso, como assim? E a deusa pediu para o Prota olhar um pouco para baixo, e um ladinho para a esquerda. E foi aí que ele percebeu. Lembra naquele momento em que ele utilizou a espada e fez todo aquele brilho para acabar a chuva? Resultava que a espada era a deusa da proteção. Resumindo, agora o Prota ia ficar mais louco, que ia ser dois conversando na cabeça dele e ninguém ia ver. Agora se batizarem ele de esquizofrênico rei da morte ia ser normal. E um tempo depois, várias notícias começaram a sair nos jornais, e todas elas novamente estavam perguntando quem seria o Prota. Eles já estavam estipulando que ele e a Bruxa Negra tinham algum tipo de caso, já que eles se teletransportaram naquela parte do 11º andar. E de alguma forma, que eu não sei, eles conseguiram gravar aquela parte que o Prota derrotou o boss num golpe só. E eles queriam saber como ele tinha feito isso. Afinal, até agora, ninguém tinha feito isso. E nesse momento, o Prota simplesmente desligou a TV. E o fantasma perguntou por que ele fez isso, tava bem divertido. Só que, óbvio, né, o Prota tava com a vergonha da pega. Como é que ele ia ficar assistindo notícia dele mesmo? E o fantasma então respondeu para o Prota que ele deveria se matar, já que ele tava com tanta vergonha assim. Ah é, ele não vai morrer. Então, se ele não quisesse ficar vendo aquelas notícias, era só mudar de canal, né? E até mesmo a deusa se juntou com o fantasma, dizendo que isso era normal, porque a conquista do Prota foi bem comum. E a fama é como um preço que os heróis têm que pagar. Então, o Prota deveria se acostumar com isso. E diante disso, o Prota perguntou para a deusa da proteção se ela não tava superestimando ele demais. Só que para ela, ele é a luz. Ela lembra daquela parte que o Prota subiu nas muralhas do castelo e começou um belo discurso. E isso, mais uma vez, deu mais vergonha pro Prota. E vocês devem se perguntando, quando que ele fez isso? Bom, ele fez numa morte que não foi mostrada pra nós, então não tá aqui. Ele provavelmente usou mais ou menos o mesmo discurso que a Bruxa Negra lá, mas foi ele que falou, é isso. E a deusa continuou falando um monte de coisa ao Prota, que confiaria o Império Aegin para ele, e que estava feliz de ele ser o seu segundo mestre, especialmente naquele momento em que ele controlou o Rei Demônio da Chuva Outonal. Daí ela pensou que o mestre dela tinha responsabilidade de proteger o povo. E para calar a boca dela, o Prota simplesmente desembanhou-a e puxou um paninho bem sujo. E a deusa da proteção se sentiu ameaçada. What the fuck? Por causa do pano sujo? É que vai sujar ela, né? Mais ou menos isso. Porém, o Prota não perdoou. E finalmente, depois de ele ter feito toda a sua limpeza, ela ficou em silêncio. Mas deixando essa brincadeira aí de lado, o Prota tava perguntando pra ela o que é esse negócio de constelação. E outra, ela sempre foi uma espada? Ou ela tava possuindo essa espada? Porque pelo que o Prota se lembra vagamente, as constelações são como os ADMs de cada estágio da torre. E claro, já houve casos em que os monstros se tornaram constelações depois de um tempo. Mas agora, um item virando uma constelação já não é muito normal. Porém, a deusa da proteção balança sua cabeça negando, dizendo que era realmente conveniente entender que a constelação é algo que representa o mundo. Ela, originalmente, era um espírito santo reverenciado como um deus. Entretanto, o fundador do Império, Lefanta Aegin, dividiu ela em 5 espadas e selou-a. Por isso que quando o Prota conseguiu ela, a torre notificou que ele possuía a primeira espada sagrada chamada Ídolo. E como são 5 espadas, cada espada tinha o próprio nome, né? E como já sabemos, a primeira espada é Ídolo, a segunda é a piedade, a terceira é a oração, a quarta é o sacrifício e por último a salvação. E se o Prota reunisse todas essas 5 espadas, ele poderia recuperar os poderes originais da deusa da proteção. Em resumo, o Prota ia ter que juntar todas essas 5 espadas para ganhar um poder mais forte. Mas aí vem a pergunta, aonde estão essas outras 4? Só que a deusa ficou em silêncio, e o Prota continuou perguntando. Porém, como
como ela continuou em silêncio, isso significava que ela não sabia. Mas a deusa da proteção respondeu que não era bem assim. Ela poderia sentir a presença das suas espadas irmãs se estiverem por perto. Então ela era como um tipo de radar. E tá, então elas são divididas em 5, né? O que se levassem em conta, a espada que tá na mão do Prota tem 1/5 do poder original. E o Prota perguntou o que ela poderia fazer com esse 1/5 de poder. E ela respondeu que poderia obter apoio absoluto dos cidadãos do Império Aegin. E isso ele já sabia, né? Ele queria saber se tinha algo mais. Do nada, ela brilhou pra uma pega, dizendo que era confiante em sua luz. E o Prota ficou mais pistola, não é possível, ele já sabia disso também. O que ela poderia fazer além de ficar brilhando? Não é nada. E a deusa falou que não era bem assim. Ela tinha confiança em manipular os monstros. E também tinha a mesma confiança para manipular os humanos. Só que como o Prota tinha gritado muito alto com a espada, a Bruxa Negra perguntou para o Prota se ele estava bem. E ele respondeu que sim, né? E ela comenta que ela tinha ido até ele para informar que a coletiva de imprensa começaria daqui a 5 minutos. E quando essa coletiva acabar, o 21º andar seria aberto. Então, depois da coletiva, eles teriam que meter o pé para o 21º andar. E claro, ele não deveria se atrasar. Mas depois que ela foi embora, o Prota se voltou para a espada, deusa da proteção, questionando se era verdade mesmo que ela só poderia brilhar. E ela meio que não respondeu, né? O que dava a entender que sim. Nisso, o Prota ficou ainda mais pistola e declarou que, a partir de agora, seu nome não seria mais deusa da proteção, e sim Brilhinho. E para começo de conversa, ela nem ao menos conseguiu proteger a própria nação dela. E outra, ela era muito barulhenta. Juntando mais o cabeçudo do fantasma, ele ficava louco. Então, de agora em diante, ela não deveria falar com ele ao menos que seja necessário. E a Brilhinho até tentou falar alguma coisa, mas o Prota não deixou. E assim ela concordou com as condições do Prota. Um cadinho depois, eles já estavam na coletiva de imprensa. E o povo tava gritando pra Bruxa Negra olhar para eles. E vendo isso, o Prota percebeu que ela era bem popular. Mas deixando esse de lado, ela começou a dizer: como todos sabem, nós concluímos todos os andares, desde o 11º até o 20º, conforme foi indicado em vários veículos de comunicação. Esse feito foi incrível. E estivemos pensando em como dar essas boas notícias. Porém, parece que não tivemos que nos preocupar com isso, porque vocês já divulgaram as notícias muito bem. Então, estamos muito gratos com isso, porque a gente conseguiu reduzir os gastos com as relações públicas. Porém, tinha uma coisa que deixava eles mais orgulhosos dessa vez. Não era sobre o ataque bem sucedido do 10º andar, que eles estiveram esperando por tanto tempo. E também não é o fato de terem concluído o 20º andar em uma velocidade inimaginável. E sim, que nenhuma morte foi relatada. E de todas essas coisas, essa era a coisa que ela mais ficava feliz. E ela então pediu para todos olharem para baixo. E o chão, na praça da Babylon, estava escrito vários nomes gravados em pedras. E esse era o nome dos guerreiros que morreram até agora. Veteranos que dedicaram a sua vida a concluir a torre. E quando eles atacaram o 2º e o 3º andar, vários nomes foram gravados naquele chão. Então ela realmente estava feliz de poder dizer isso na frente de todas as pessoas. Hoje, nenhum nome novo seria gravado naquela praça. Aí todo mundo foi à loucura. O que faz sentido, porque a Bruxa Negra é muito boa no discurso. Enquanto ela estava conversando com os repórteres, Prota lembrou que não precisava se meter naquilo, porque já era o bastante ficar do lado das pessoas certas. E ele queria terminar logo essa entrevista e ir para o 21º andar. Só que neste momento o entrevistador fez uma pergunta um pouco diferente. Ou melhor, ele estava direcionando a pergunta para o Prota. E ele estava perguntando sobre um rumor especial, que o Prota era o grande novato que as grandes guildas estiveram treinando há muito tempo. E se isso fosse verdade, o Prota era um herói intencionalmente criado pelas grandes guildas, porque pelo que eles tinham ouvido, o Prota iria receber os direitos absolutos sobre o 20º andar. E por isso tinha uma preocupação de que as grandes guildas também possam estar se unindo para monopolizar os andares do 11º ao 20º. E diante dessa pergunta, a Bruxa Negra comentou para o Prota que ele só estava tentando provocá-lo. Então ela mesma cuidaria disso. Entretanto, o Prota negou, dizendo que pessoas desse tipo sempre vão continuar aparecendo. Então ele precisava afirmar a sua posição de uma vez por todas. E outra, ela não deveria se preocupar, pois ele tem uma forma de acabar com tudo isso. Só que ainda assim, a Bruxa Negra não estava confiando muito no Prota não. E outra, ele não poderia ficar falando qualquer coisa que viesse à sua cabeça, porque a maior parte dos erros podem ser descobertas. E se o Prota acabasse falando besteira, nem mesmo ela conseguiria conter a mídia. E o Prota declarou que não tinha ninguém nesse mundo tão humilde quanto ele. E outra, como ele havia dito, ele era um profeta. E assim o Prota começou a falar, dizendo que, como todos sabiam, ele era o rei da morte. E o Prota lembrou do nome daquele entrevistador que fez a pergunta a ele, que era Evans. E o Prota notou que o Evans estava com um olhar muito assustador, e só existia uma forma de responder esse tipo de olhar. Então o Prota começou a dizer, na minha opinião, tudo isso são só preocupações
preocupações que se originam nas minhas falhas. E o Prota estava falando isso porque ele definitivamente seria diferente do Imperador das Chamas. E assim ele repete novamente que ele tinha dito, que todas aquelas preocupações se originaram das suas falhas. E o Prota estava falando aquilo porque ele pensou que não tinha o mesmo carisma e a experiência que a Bruxa Negra. Contudo, ele sabia de uma coisa que os outros não sabem: das entrevistas com o caçador mais imprudente do mundo. Pelo que ele se lembra, no 20º andar, ele se gabou que foi por causa dele que eles conseguiram vencer o andar, e é por isso que tudo lá seria dele. E se ele não pegasse os itens para ele, então quem ficaria com eles? O pai deles, por acaso? E essa frase foi tão icônica que essa entrevista foi conhecida como a entrevista do seu pai. E naquela época, mesmo que a Bruxa Negra tivesse tentado intervir, o Imperador das Chamas tinha iniciado um fogo que não poderia ser apagado. E por causa disso, todos os tipos de xingamentos possíveis foram disparados contra o Imperador das Chamas. E a gravação daquela cena se espalhou por todas as emissoras de TV. Então para o Prota seria fácil, porque para ser o melhor é só fazer o oposto que ele fez. Em vez de ficar se gabando que ele iria pegar o 20º andar, ele colocava o crédito nos outros, dizendo que se não fosse por causa do Bruxa Negra e do Santo da Espada, ele nunca teria conseguido concluir o 20º andar sozinho. E ao invés de falar que ele se esforçou bastante, ele estava elogiando a todos que lutaram e ninguém morreu. Por isso não poderia ser considerado um sacrifício da sua parte. E essa era a coisa certa a se fazer, tanto quanto o caçador como o humano. Por essa razão, ele não pretendia reclamar os seus direitos. E foi por esse motivo que ele delegou todos os andares, do 11º ao 19º, para os líderes das guildas. E o 20º andar seria uma espécie de cinturão verde, onde os moradores da torre residiriam ali para poder viver. E ele simplesmente ficaria feliz com o papel de administrador daquele andar. E era isso que ele tinha a declarar. E perguntou para o repórter Evans se ele tinha mais alguma pergunta. E ao contrário do Imperador das Chamas, que mandou o Evans ir tomar no meio do zóio, o Prota foi totalmente educado, dizendo que se eles tinham mais algumas perguntas, ele iria responder. Daí foi um tropelo total, né? Só que os aprendizados que o Prota tirou das suas estratégias foram incríveis. Então, a partir de agora, o Prota iria utilizar o Imperador das Chamas como a sua bússola. E claro, faria o oposto que ele fizesse. Só que faltava apenas 5 minutos para a abertura do próximo andar. E com isso, a Bruxa Negra declarou que o tempo estava acabando, pois eles precisavam se concentrar em subir o próximo andar. E ela declarava que todos os líderes de guildas iriam dar o seu melhor para concluir a raid sem mortes. Só que antes disso teve mais uma pergunta, e eles queriam saber qual é a relação dela com o Prota. E ouvindo isso, a Bruxa Negra declarou: a relação entre nós dois? Pode-se dizer que é algo a mais que amizade, como companheiros de combate. E eu estou dizendo como companheiros de combate, então eu espero que não haja mal entendidos. E essa foi a última pergunta. E a imprensa da guilda Dragão Negro se encerra hoje aqui. E depois dessa declaração dela, começou um monte de burburinho de pergunta. E a Bruxa Negra comentou com o Prota que eles só deveriam ir logo. E o Prota perguntou pra ela por que eles iriam embora logo agora, depois de ele ter soltado um assunto desses. E a Bruxa Negra respondeu que ela era uma garota que gostava de assistir doramas. E no final, era preciso acender algumas chamas se quisessem deixar uma impressão um pouco mais profunda. E um pouquinho depois, já por detrás dos bastidores, a Bruxa Negra declarou que o Prota foi perfeito, que a sua atitude humilde foi realmente um fator incrível. E as pessoas gostavam de heróis, mas gostam ainda mais dos heróis que abaixam a cabeça em humildade. E as ações do Prota foram perfeitas. Nem ela sabia que ele tinha tanto talento em lidar com a imprensa. Se alguém olhasse de fora, parecia que ele lidava com a imprensa anos e anos. Mas ele tava meio que se baseando no inútil, né? Então ele tava meio que na vantagem, talvez? E a Bruxa Negra continuou perguntando pro Prota se ele queria alguma coisa. Dinheiro, fama, poderes ou uma amante. Qualquer coisa que ele quisesse dentro da torre. E o Prota tava de boa. Na verdade, ele queria saber aquele negócio aí que ela tinha dito antes de mais que amigos, companheiros de combate. E ela respondeu que apenas jogou uma cortina de fumaça de propósito, porque a mídia iria ficar procurando um escândalo num lugar onde não existe. Por isso era mais seguro fazer com que as atenções deles fiquem presas nos dois. E além disso, o Prota não precisava se preocupar com isso, já que ela lidava com a imprensa há muitos anos. E justo nesse momento começou uma contagem regressiva para a abertura do 21º andar. E novamente apareceu aquela mulher que parecia uma deusa. E a partir de agora parece que o bagulho ia ficar feio, porque até mesmo o fantasma falou para o Prota tomar cuidado. E isso porque o 21º andar seria um estágio completamente diferente. E a mulher lá do anúncio continuou falando várias coisas, declarando que eles poderiam ter ficado no primeiro andar da torre para sempre. E aquele ali era um refúgio para aqueles que fugiram. E em troca de desistirem de passar pelos desafios, eles poderiam ter optado para viver uma vida simples. Contudo, todos eles decidiram concluir os andares desde o 10º até o 20º, para que assim presenciem o final daquela torre. E nesse caso, o correto a se fazer
fazer é atender à vontade deles. E várias pessoas começaram a ser teletransportadas, porém foi meio que obrigatório, o que significava que era uma transferência forçada. E a deusa continuou dizendo que aqueles que estão determinados a escalar a torre, que estão dispostos a receberem um novo nome e se tornarem guerreiros da torre. De agora em diante, somente os guerreiros escolhidos irão carregar o nobre dever. E assim o prota foi teletransportado para o 21º andar. E lá, um garoto muito estranho começou a dizer: "Bem-vindos, guerreiros que escalaram a torre. Eu estive esperando pacientemente por um dia que pareceu como se fossem 3 anos. Bem-vindos à grande biblioteca de todas as coisas." Só que deixando esse molequinho de lado, como as pessoas foram transferidos meio que forçadamente, tinha nego que tava tomando banho no momento, e ele foi invocado mesmo assim pra lá. Daí o garotinho ali deu um jeito, né, e invocou tipo uma roupa pra eles, que mais parecia uma caixa que tava escrito livro, mas pelo menos dava pra esconder a grande maioria das coisas. E nesse momento a bruxa negra perguntou para aquele garoto quem ele era e que lugar era aquele. E o garotinho respondeu que era só um figurante que gerenciava aquela biblioteca um pouco maior que o normal, e que, se comparado a ela, ele é quase uma existência insignificante, então eu deveria tratá-lo como se não tivesse importância. Só que essa parte de uma biblioteca um pouco maior que o normal é ridiculamente mentira, né, velho? Aquela biblioteca ali é tão grande que poderia ser até chamado de o mundo das bibliotecas. E o garoto parece que gostou do comentário do prota e se aproximou dele dizendo que era uma honra conhecer o Rei da Morte. E outra, eles não precisavam ficar tão alertas, ele só tinha aparecido para dar boas-vindas a eles, porque para ele, todos eles ali são como os heróis das histórias épicas. É mais ou menos assim, ler livros é o hobby dele. Contudo, os livros reunidos em sua biblioteca não são, de forma alguma, escrituras comuns. Todos aqueles livros contavam uma história sobre os mundos onde a torre foi destruída. E além disso, ele sabia que provavelmente eles estariam se perguntando do porquê, entre tantos guerreiros, logo eles foram selecionados. E o motivo era simples, é porque, no mundo deles, eles são personagens únicos que possuem um nome. E das 302 pessoas que estavam reunidas ali, são todas guerreiras que carregam um título. E diante disso, a bruxa negra entrou em choque, questionando e quanto aos outros guerreiros, porque se continuasse assim, significava que apenas eles poderiam escalar a torre? E o garotinho declarou que eles não precisavam ficar tão preocupados, porque apenas 3 pessoas defenderam o Império Aegin, então 300 pessoas significa 100 vezes aquele número. Então provavelmente eles iriam passar por esses estágios que ele preparou sem muitas dificuldades. E nesse momento o prota entra na conversa, dizendo que sabia que o garotinho estava animado de encontrar pessoas vivas e tal, contudo eles queriam continuar escalando a torre o mais rápido possível. E o garotinho entendeu que o prota estava com pressa e que ele precisava dar a missão a eles. E como ele não era muito bom em explicar as coisas em palavras, ele iria encontrar um projeto que combina mais com eles. E ele acabou encontrando um, mas ele avisava com antecedência. Aquilo ali era só uma prévia do que estava por vir, por isso eles não deveriam ficar surpresos. E assim eles são teletransportados para um mundo totalmente diferente. E o garotinho continuou dizendo que ele era um bibliotecário, mas como ele havia dito, os arquivos reunidos em sua biblioteca não são livros ou romances comuns, e o padrão delas é um pouco maior do que o normal, pois como o próprio nome diz, a grande biblioteca de todas as coisas contém registros de vários mundos, e o Império Aegin fazia parte de um desses mundos, e todos aqueles livros recebem vários e vários nomes. Alguns chamavam eles de histórias épicas, outros chamavam de crônicas, e também tem aqueles que chamam de sagas. Contudo, tinha uma expressão que ele gostava, Apocalipse. E o Apocalipse deles ainda estava em serialização, e depois de um longo prólogo, e pode-se dizer que é ali que a diversão da leitura começa. Só que nem todos os apocalipses em serialização são como o mundo do prota, porque ainda teve alguns apocalipses que foram cancelados, e o mundo que ele estava mostrando para eles agora não era o único. Existem muitos e muitos outros. E se a causa do cancelamento daquele apocalipse foram pedras, a causa do que ele estava mostrando agora foi água. Era uma tragédia bem triste, porque os personagens desse apocalipse estavam vivos, assim como eles. Porém, antes de chegarem a um final apropriado, antes de conseguirem chegar a um final épico, tudo acabou por motivos injustos. E apesar de ser chamado de serialização cancelada, para eles isso poderia ser simplesmente chamado de destruição. E justo nesse momento todo mundo começou a vomitar. E o fantasma não tá entendendo o motivo, né? Porque ele já tinha visto coisas muito piores que humanos comuns não conseguiriam resistir. E o garotinho continuou dizendo que a missão que ele daria a eles era bem simples. Eles deveriam escolher 8
séries entre os apocalipses cancelados. E eles tinham de terminar de ler o apocalipse que foi cancelado. E como eles tinham visto, eles entrariam nos apocalipses e salvarão eles da crise do cancelamento. E essa era a missão que eles precisavam fazer. Mas geral ainda tava lá, vomitando pra uma pega. E o garotinho ali mandou todo mundo limpar o vômito, né? Porque era falta de educação vomitar dentro da biblioteca. E do nada apareceu vários marca-páginas. E o garotinho explicou que aqueles ali eram marca-páginas serviçais. Eles cuidariam deles até que eles chegassem ao 30º andar. E a Bruxa Negra perguntou se por algum acaso eles eram monstros. E o garotinho respondeu que ela poderia pensar da forma que quisesse. Só que deixando isso daí de lado, eles precisavam saber de algumas coisas enquanto estiverem ali. Primeiro, eles não deveriam tocar em nenhum livro sem a sua permissão, porque todos eles são frutos do seu sangue e suor. E esses apocalipses são únicos no universo. Só que sempre tem que ter aquele retardado no meio, né? É um figurante aleatório simplesmente mandou o garoto tomar no zóio, declarando que com certeza ele era o boss final dali, e que eles precisavam matá-lo para chegar o mais rápido possível no 30º andar. Pois se até mesmo o Rei da Morte venceu o 20º andar sozinho, então se todos eles se juntarem para derrotar aquele garotinho, eles iriam conseguir. E eles realmente pensaram nisso. Porém, o figurante ele continuou dizendo que era bom todas as 5 grandes guildas ficarem paradas. Afinal, ele não gostou do fato de que eles monopolizaram os ataques dos andares a partir do 11º. E no fim, eles ainda colocaram um novato como grande herói da torre. E a Bruxa Negra já ia dar uma catracada nele, né? Mas o Prota segurou ela. Nisso, ela perguntou para o Prota por que ele estava tão calmo diante de tudo aquilo. Porém, o Prota apenas respondeu que ela deveria manter a calma, pois tudo ali estava sendo transmitido ao vivo e toda a torre estava assistindo eles. E na realidade, o Prota sabia disso, porque na sua vida anterior, ele também assistiu ao ataque ao 30º andar na praça. E o Prota explicou para a Bruxa Negra, né, que eles estavam sendo transmitidos em via hologramas na praça central, e assim como aquele garotinho havia dito, eles são nada mais, nada menos que meros personagens. Então, é claro que existem espectadores assistindo a esses personagens. Então, caso eles fizessem algo ruim ali, isso ficaria guardado na memória de todos para sempre. Então, o mais importante agora era como eles iriam concluir esse andar. E o Prota declarou que eles já estavam na série chamada de A Grande Biblioteca. E justo nesse momento, a recompensa de conclusão do 20º andar chegou para o Prota. E a recompensa pelo estágio normal era que o Prota conseguia observar a aprovação dos personagens do 21º ao 30º andar. E a recompensa pelo estágio oculto era que ele conseguia observar a mente dos personagens do 20º andar até o 30º. E assim, ele já iria testar. E o Prota notou que a Bruxa Negra estava bem preocupada. E tinha até umas informações um pouco úteis. Tipo, as histórias favoritas dela era de vingança ou sacrifício por um bem maior. E as que ela não gostava era sobre esquecimento, traição e ilusão da protagonista feminina. Então, em outras palavras, ela gostava mais de história levada mais pro amor e tal. E vendo sobre essas informações, o Prota ficou totalmente chocado. Enquanto isso, o fantasma tava rachando o bico, porque jamais eles pensariam que a Bruxa Negra gostava daquilo. É como ele tava zoando demais, o Prota utilizou a mesma habilidade no fantasma. E as tramas favoritas dele era vitória e cachaça. E as que ele não gostava era derrota e batata doce. Só que entre os personagens que ele mais gostava, tava a mãe. E diante disso, o Prota ficou bem chocado, né? Mas ele precisava deixar de conversa mole, pois ele precisava concluir até o 30º andar. E era bom o fantasma ficar bem quietinho, senão toda vez ele iria ficar abrindo sua janela de personagem sempre que ele quisesse. Só que voltando para aquela treta do figurante com o molequinho lá, o velhote declarou que todos eles eram idiotas. Ou será que eles já haviam esquecido que aquela constelação só mostrou a eles mundos que estavam perecendo? E se ele quisesse mesmo, ele só jogaria todos eles no mundo de destruição. O que significava que o cara era praticamente onipotente. Então quem seria o louco para lutar contra um ser assim? Mas caso eles quisessem se suicidar, ele não iria interferir. Porém, o figurante ainda estava insistindo, ainda utilizando aquela história que o Prota venceu o 20º andar sozinho e até mesmo o 10º. E no fim, as 5 grandes guildas estavam monopolizando tudo. Por isso, eles deveriam atacar aquele garoto, senão eles virariam escravos. E justo nesse momento, o garotinho perguntou se ele já tinha terminado seu show. E na realidade, aqueles personagens ali era muito clichê. Por isso, ele iria acabar logo com toda essa farsa. E do nada, vários e vários tentáculos apareceu do livro e começou a puxá-los. E o garotinho explicou que, naquele apocalipse em especial, a humanidade foi extinta e só um feiticeiro sobreviveu. E bom, o feiticeiro virou um monstro de tentáculos. E ele tinha jogado eles naquela história porque ela era uma das suas favoritas. E se fosse colocar aquela história em um top 10, provavelmente ela estaria em nono. E o feiticeiro daquela história é basicamente
basicamente um especialista de magia de selamento. E o garotinho ali e esse feiticeiro tinham uma troca bem legal. Ele fornecia os materiais e o feiticeiro estava sempre disposto a aceitar os seus pedidos. E os pedidos dele eram sempre aceitos. E o hobby daquele feiticeiro é fazer com que as coisas criadas por ele usem roupas de empregada. Afinal, o que mais ele poderia fazer? Pois toda a humanidade, com exceção dele mesmo, foi extinta. Então teria sido meio estranho se ele tivesse continuado são. De qualquer forma, ele conseguiu cuidar de alguns figurantes inúteis. Mas deixando isso de lado, o resto dos caçadores ali estavam prontos para se tornar os personagens principais? Um tempo depois, eles começaram a procurar histórias. O Inquisidor tava meio bolado, porque a primeira história que ele puxou, 50 pessoas foram mortas no início, o que era bem chato. Porém, na verdade, ele tava gostando, porque é sempre preciso um sacrifício para continuar seguindo em frente. E eles deveriam se animar, afinal, eles tiveram sorte de ter perdido só 50 pessoas e não 100. O Inquisidor tava tomando chá como se fosse nada, perguntando se eles também não iriam tomar. Mas nesse momento, o Prota mandou ele calar a boca, pois quanto mais ele falava, mais a moral deles descia. Então o Prota começou a declarar que todos deveriam saber que não se devem atacar as constelações de forma descuidada. E por essa razão, eles só poderiam seguir a missão dada pelo bibliotecário em silêncio. O Prota poderia falar aquilo ali com tanta autoridade porque ele estava no terceiro lugar no ranking agora. Então ele era o terceiro caçador mais forte com direito à fala. E o Prota continuou dizendo que o fato deles estarem seguindo com a missão não significa que eles estão em desvantagem. E antes de tudo, eles precisavam dar uma olhada na janela de missão. E o mais importante dela estava bem ali, na última parte. E ela significava que, a depender do mundo que eles salvarem, a recompensa mudaria. Então, se eles salvarem um mundo cheio de diamantes, então esse mundo seria o 22º andar deles. Mas colocando em um ponto de vista um pouco melhor, e se o mundo que eles salvarem estivesse cheio de comida, água ou outro tipo de recurso, eles poderiam conseguir vários andares autossuficientes. E assim o problema de comida na torre seria resolvido sem precisar do mundo externo. E justo nesse momento o Prota puxou um livro, o que assustou a todos, porque o bibliotecário tinha falado para ninguém tocar nos livros. Só que nada aconteceu. E o garotinho explicou que desde que ele não ative os seus poderes, aqueles apocalipses são apenas livros velhos. Ah, mas é claro que existem livros proibidos que são perigosos até mesmo de encostar. Então, com essa explicação, eles deveriam começar a ler os livros. E eles precisavam achar o melhor mundo para derrotar, que trará mais benefícios a eles. E bom, os mundos dos apocalipses são o palco do 20º andar, como por exemplo, esses contos da academia Sor Melwin. Em resumo, a história é mais ou menos assim: um carinha se declara para uma menina, e no momento em que ela aceita o amor dele, o mundo simplesmente explode. E literalmente é assim que acaba a história. E claro que qualquer leitor ficaria muito irritado. E o Prota ainda tava lá, dizendo que cada livro possuía dificuldades e conteúdos diferentes. E dentre eles tinham que escolher aqueles que eles podem concluir e que mais trarão benefícios para eles. Contudo, todo mundo tava cagando e andando pro Prota. E o fantasma já se aproximou do Prota, dizendo que ele estava falando muito formal. E se ele continuasse daquele jeito, os carinhas ali nunca iriam ouvi-lo. Porque tipo assim, o Prota está lidando com 250 caçadores. E para fazer que todos deem ouvidos a ele, ele precisava ser um pouco mais informal. É mais ou menos igual aquela fala quando o Prota sobe de nível. Sua presença se tornou bem mais definida. O que dava para colocar também, em outras palavras, que seu orgulho ficou mais forte. Então é mais ou menos assim para quem não entendeu. Quanto mais alto o nível de um caçador, maior seria o orgulho dele. Por essa razão, aqueles carinhas ali nunca dariam ouvidos ao Prota. E diante disso, o Prota resolveu facinho. Utilizando aura na sua voz, ele declarou a todos que tinham centenas de livros de apocalipses. Então como diabos ele vai ler tudo aquilo sozinho? Então eles tinham que levantar a bunda deles e começar a ler. Daí ele começou a dividir eles por grupos. Aqueles que já leram novels ou romances de um lado, e os que não leram para o outro. E eles também teriam que se dividir em grupos com base em seus gêneros favoritos. Daí o Prota só começou a dar um monte de catracada em todo mundo. Mas depois que resolveu tudo, estava na hora de começar a ler. E como eles tinham dividido em grupo, cada grupo teria que escolher a melhor histórias que eles fossem encontrar. Só que neste momento o Inquisidor chamou a atenção do Prota, questionando como que ele iria saber se uma história é ou não um fracasso. E para isso o Prota mostrou uma história, onde o mundo foi devastado por uma guerra nuclear, e somente o protagonista e a sua amada sobreviveram, e parecia que eles eram mais ou menos um novo Adão e Eva. Aí a razão dessa história ter sido cancelada era que o local que o casal principal passou a sua última noite foi numa área de vulcão, e com isso a humanidade foi extinta. Então se ler mais ou menos a sinopse do livro, já dava pra ver que não dava pra salvar o mundo, né, já que aconteceu uma guerra nuclear nele. E caso eles salvassem, entre aspas, aquele mundo, o 21º andar deles seriam cheios
cheio de radiação. Por exemplo, na vida passada do Prota, o Imperador das Chamas foi até o 29º andar alvejando todos os mundos que continham lava ou vulcões, pelo simples fato de que ele era imune ao fogo. E ele provavelmente ganhou muitos tesouros fazendo isso, mas no fim ele não levou em consideração as outras pessoas. Aí o Prota ficou ajudando o pessoal, né, escolher a história e tal, só que ele chegou num grupo um tanto quanto interessante, que era o grupo dos mistérios, e quem tava lá não era ninguém menos que a Bruxa Negra. Só que pelo que o Prota lembrava, a janela do personagem que ele tinha visto dizia que ela gostava de romances. Aí o Prota perguntou se ela realmente gostava de mistério, e ela respondeu que era óbvio, afinal ela era uma mulher inteligente. Aí o Prota ficou meio encucado, né, se questionando se por algum acaso a Bruxa Negra não queria que as pessoas soubessem que ela gosta de romance. Por exemplo, no grupo de romance só tem garotas, e já no de artes marciais tá lotado de homens. E foi aí que a fala do fantasma fez sentido, né? Quanto mais alto o nível do caçador, mais eles têm seu próprio orgulho. E diante disso, o Prota tava tentando convencer a Bruxa Negra, comentando que tinha pensado que ela fosse uma pessoa muito romântica. Por essa razão, ele esperava que ela estivesse no grupo de romance. E ouvindo isso, a Bruxa Negra perguntou para o Prota se ela realmente parecia alguém que combina com romance. E com muito suor no rosto, o Prota concordou que sim. E depois de um momento de pausa, ela declarou: se o Rei da Morte está dizendo, eu não tenho como discordar. Eu nunca li romance antes, mas será que devo usar essa oportunidade para experimentar um novo desafio? Meu Deus, cara, realmente o que o orgulho não faz com a pessoa, né? E vendo isso, o Inquisidor até elogiou o Prota, dizendo que quando a Bruxa Negra senta em algum lugar, é quase impossível ela sair de lá. E vendo o Inquisidor no grupo de mistérios, o Prota já ficou meio confuso. É assim, o Prota utilizou aquela habilidade que ele ganhou como recompensa. E lá tava dizendo que os gêneros favoritos dele eram contos de fadas e mitos. Só que tinha um problema nisso tudo. Ele falava literalmente tudo que ele pensava, o que era bastante assustador. De qualquer forma, o Prota designou ele para o grupo de contos de fadas. E como só tinha ele naquele grupo, ele teria que revisar esse gênero sozinho. É que na verdade, de várias centenas de apocalipses, não tinha nenhum único conto de fadas. Porque como uma história poderia ser considerada um conto de fadas se o mundo é destruído no final? Só que ainda assim o Prota tava com a dor de cabeça de uma pega. Porque de 250 pessoas, 111 estavam mentindo sobre o gênero favorito. Contudo, ainda faltava uma última pessoa a ser verificada. E essa pessoa gostava de ficção pra uma pega. E ele gostava de Yandere, Tsundere, negócio de Dere, tem tudo Dere. O problema é que essa pessoa era o atual 6º lugar no ranking da torre. E enquanto ele lia aquele livro, ele tava pensando que aquela história era uma bosta. E as opiniões só iriam piorando. Ah, e claro, ele tava no grupo das artes marciais. É como o Prota tava observando ele faz um tempo já, ele perguntou se tinha algo de errado. Porém, como o gosto do Viper ali era meio diferenciado, o Prota deixou ele ali mesmo. E depois de um tempo, a Bruxa Negra comentou que conseguia entender do porquê aquela constelação se sente triste, pois a história que ela acabou de ler foi suspensa bem no clímax da história. Era uma história mais doida que a outra. No momento em que o casal principal se declararam um para o outro, um meteoro simplesmente cai na terra e destrói tudo. Ou no outro, no momento em que o casal se beija, um alienígena simplesmente abduz em todo mundo. Daí a história só foi piorando. O B.O. é que o Prota tava comendo nesse momento e lá começou a tocar nos assuntos bem estranhos. E como a Bruxa Negra tava indignada com as histórias, ela só tava piorando mais ainda, falando de bosta, esses negócios aí que dá vontade de vomitar quando você tá comendo. Um pouquinho depois ela ficou quieta, né, o que salvou o Prota. Só que ela não poderia deixar aquilo guardado para ela. É assim, o Prota acabou perdendo o almoço dele. Nisso, aquele garotinho em constelação comentou que finalmente todos estavam entendendo por toda a dor que ele havia passado. Todos os 683 livros de apocalipses que ele havia concedido a eles, até mesmo na sua grande biblioteca, são considerados como grimórios mágicos, que possuem um poder destrutivo bem particular. E esses livros são tão incríveis que os leitores não conseguem não se apaixonar por eles. Mas mesmo sendo tão incríveis, eles acabam deixando todos os leitores tristes por causa do final merda que eles têm. E a Bruxa Negra ficou revoltada porque ele deu aqueles livros muito legais com aquele final bosta de propósito. E o garotinho respondeu que ela poderia pensar o que quiser. Ele esperava que todos eles ficassem presos nesse inferno de séries canceladas e que sofram que nem ele sofreu. Porém, deixando essa conversa aí de lado, alguém chamou a atenção do Prota, e era ninguém menos que a Mestra Alquimista, o que surpreendeu o Prota porque ela ganhou um título e ela respondeu que sim, né, ela tinha ganhado um título de alquimista. E o Prota ficou surpreso que ela conseguiu o título tão rápido assim, e ela respondeu que nem ela mesma entendia. Foi tudo muito rápido. E uns dias antes, ela ouviu um som dizendo: o item que você produziu ajudou a salvar o mundo. E foi aí que ela recebeu o título, o que é uma coisa bem estranha. Mas a gente sabe que não, né, porque foi por causa do elixir que ela fez que o Prota conseguiu se virar. Nisso, ela começou a elogiar o Prota, que ele era muito incrível, que em poucos dias ele subiu para o 3º lugar no ranking da torre. Então, caso ele precisasse de algum
alguma coisa, ela estaria disposta a ajudá-lo. E um tempo depois, todos os grupos terminaram de ler todas as obras. E agora estava na hora de cada grupo apresentar algumas recomendações. E o primeiro foi o Conto de Fadas, que só tava o Inquisidor. O que surpreendeu o Prota, porque tinha um livro de conto de fadas mesmo? E o nome da história era Eu e Nosso Bode Expiratório. E resumindo mais ou menos a história ali, é muito parecida com o Monstros S.A. Eles ganhavam energia a partir do grito de uma criança. E já no grupo de artes marciais, eles recomendaram uma história bem interessante, chamada As Crônicas do Demônio Celestial. E era mais ou menos assim: o Demônio Celestial tentou unificar todo mundo, daí por causa disso ele criou o culto demoníaco celestial, aí começou a guerra entre o oposto, né? Daí começou uma guerra e tal, e a história foi suspensa bem no meio dessa guerra, por causa de uma epidemia não identificada, fazendo com que os dois lados morressem. E eles recomendavam aquela história porque aquilo ali era um mundo de Murim, né? Onde todas as artes marciais mais fortes estão reunidas. Então provavelmente existia uma biblioteca ou algo do tipo, para guardar manuais secretos. Então seria bem interessante ter um andar com vários livros desses, afinal isso iria ajudar bastante para subir a torre. Eu vendo isso, o Prota já começou a pensar que, caso ele morresse para um desses mestres do mundo do Murim, ele com certeza iria conseguir umas habilidades bem boas. E o Fantasma já comentou que o Prota realmente era um zumbi, só que o Prota tava pensando se ia ou não salvar aquele mundo, afinal ele precisava resolver esse negócio da epidemia, né? Entretanto, neste momento, a Brilhinho sentiu um sinal, o que significava que uma espada irmã estava perto. E como ela tinha dado o sinal só agora, isso significava que a espada irmã que ela estava falando estava dentro do livro que o Santo da Espada estava segurando. E diante disso, o Prota tinha que entrar nesse mundo do Murim, mas primeiro ele iria começar morrendo. E nem o Fantasma, nem a Brilhinho entendeu o que o Prota queria dizer. E o Prota começou a explicar que o Lefanta Ejin foi o primeiro imperador daquele império, e também foi o responsável por transformar a deusa da proteção na Brilhinho. E o Prota não sabia que tipo de cara ele era, mas ele poderia viajar entre os mundos. Porque, vamos parar pra pensar um pouquinho, a Brilhinho tava no mundo do Império Ejin, certo? Só que a outra espada tá no mundo de Murim, e isso significava que ele tinha alguma habilidade que ele poderia viajar entre mundos. E outra, ele foi capaz de criar um império que era forte o bastante para selar uma constelação. E também não era uma boa jogada o Prota simplesmente se jogar no mundo do Murim no seu estado atual. E na realidade, ultimamente ele tava um pouco nervoso. Ele tava preocupado se a sua confiança iria se transformar em uma arrogância caso ele ficasse relaxado demais. Por causa que ele chegou ao terceiro lugar no ranking e derrotou o Rei Demônio quase que sozinho. E atualmente tudo que se fala na torre são histórias sobre ele. E pra piorar, agora ele estava dando ordem aos outros caçadores que contêm títulos. Então ele estava começando a ficar com medo de acabar deixando sua guarda baixa e cometer um erro. Assim como o antigo top 1 da torre, que foi morto por ele por estar com a guarda baixa. É por essa razão, o Prota precisava saber quem era esse imperador do Aejin antes de entrar nas crônicas do Demônio Celestial. Afinal, ele precisava conhecer o seu inimigo primeiro, né? O Fantasma comentou que isso era uma ideia bem interessante, mas como que ele iria fazer alguma coisa? Afinal, eles não sabiam nada sobre esse cara. Só que é aí que entra a Brilhinho. E apesar que ela já foi a deusa da proteção, ela estava dividida em 5 partes, mas mesmo assim ela era uma constelação. Daí entra um porém. E se ele se apunhalasse com a espada? Isso contaria como suicídio ou assassinato? Já que as chances eram de 50-50, valia a pena tentar. Só que a Brilhinha não queria que ele fizesse isso, porque era vergonhoso para ela mostrar o passado e que gostaria de manter a própria privacidade. O Prota falou que eles estavam no mesmo barco, afinal ele também estava transmitindo a sua vida inteira durante 24 horas todo dia. E a Brilhinha até que tentou insistir para o Prota parar, mas é óbvio que ele não fez isso. E assim o Prota completou algumas condições para ativação de uma habilidade. E como as habilidades da deusa da morte estavam seladas, elas não poderiam ser adquiridas. E como o Prota era um ranking D, uma penalidade seria aplicada devido à habilidade dele. E o nível da penalidade era intermediário, chamado de Reino de Preta, que novamente significa fantasma faminto. E assim somos levados a um diálogo, onde o imperador Lefanta Ejin estava conversando com a deusa da proteção. E a deusa estava dizendo ao Lefanta que sabia que ele iria conseguir fazer aquilo. E o imperador agradeceu por isso, e comentou que parecia que foi ontem que ele foi levado de volta pela invocação repentina. E um pouco depois ele se tornou o imperador de todo o continente unificado. Só que justo nesse momento, o Fantasma comentou que conhecia aquele homem. Ou melhor, só vendo os cabelos prateados dele, já dava para dizer que ele é um matador de constelações. Daí ele começou a explicar o que era isso, né? Era mais ou menos como o próprio nome dizia. Era um louco que simplesmente saía matando as constelações por aí. E como a torre estava conectada aos mundos, a partir do 50º andar, os caçadores teriam que competir com outros caçadores de outros mundos. E provavelmente o Elefanta ali ficou parado no 50º
décimo andar sem escalar a torre. E quando uma nova constelação surgia, ele imediatamente a seguia e matava ela. O que significava que o Lefanta também era um caçador. E o fantasma continua dizendo que conhecia esse carinha aí porque eles já lutaram uma vez. É tipo assim, pelo que o fantasma lembrava, ele era forte, mas não o bastante para derrotá-lo. E voltando para a conversa da deusa com o Lefanta, ela estava declarando que finalmente poderia ficar aliviada, porque o Lefanta era um humano comum que não sabia nada desde o começo. Mas agora que ele era mais forte que ela questionou o que ele iria fazer. Afinal, não existiam mais deuses ou demônios para bloquear o caminho dele. Mas justo nesse momento, o Lefanta interrompeu, dizendo que nem deuses, nem demônios são as constelações. O mundo pertencia aos humanos e não às constelações. E assim ele começou a utilizar o seu poder, dizendo que não iria matá-la, já que ela ajudou ele até agora, mas ele iria rasgar a sua existência e assim selá-la. E com isso ela nunca conseguirá recuperar os seus poderes novamente, até quando as constelações tiverem deixado de existir. Afinal, esse é o caminho certo. E assim o trauma foi concluído, e foi confirmado que o Prota ainda estava são. De qualquer forma, tanto o Prota quanto eu não entendeu bolhufas nenhuma. Nisso o Prota perguntou pra Brilhinha do porquê o mestre dela tinha selado ela, mas nem ela mesma sabia, pois pelo que ela se lembrava, o Lefanta era um homem recluso, porém muito justo. Então ela não fazia ideia do porquê ele a selou e deixou o império que ele mesmo fundou para trás. Mas o fantasma declarou que era como ele havia dito: quanto mais alto o nível do caçador, mais maluco ele é. É mais ou menos igual uma frase que ele aprendeu: quanto mais tempo você olha pro abismo, maior é a chance de você acabar caindo lá. De qualquer forma, gera uma vantagem, né? Pelo menos o Prota reconheceu o rosto dele. E era quase certeza que o matador de constelações vai agir de forma hostil com o Prota assim que ouvir. Afinal, ele estava carregando um dos fragmentos da constelação que ele selou. Mas voltando pro assunto do 21º andar, os caçadores escolheram o 22º andar depois de lerem todos os apocalipses. E pelo fato do Santo da Espada ter recomendado pessoalmente as crônicas do demônio celestial, o resto foram escolhidos sem muitas dificuldades. E o garotinho ali ficou surpreso que eles escolheram as artes marciais como o primeiro gênero. E não era uma escolha ruim, mesmo que o mundo deles e o mundo de Murim era bem diferente. E mais, as pessoas de lá eram muito fortes. E dependendo de como a história se desenrolar, eles poderiam acabar ganhando um encontro milagroso. E os livros de lá tinham preços imensuráveis, que também poderiam se tornar habilidades. Mas, como são altas recompensas, é óbvio que os inimigos de lá são muito fortes. Ah, e claro, se eles entrarem naquele apocalipse e morrerem lá dentro, eles também morreriam de verdade. E também era impossível sair do apocalipse até que um final, entre aspas, seja encontrado. E falando sobre as crônicas do demônio celestial, tem um limite de 2 a 4 jogadores. Então eles tinham que fazer uma lista bem seleta de caçadores. E o Prota era o primeiro que iria. E como a gente já sabia, o Santo da Espada também queria ir. E assim o número mínimo foi atingido, só que se eles quisessem poderiam levar mais 2. E o Santo da Espada começou a explicar do porquê ele recomendou aquele apocalipse. Era mais por causa do motivo da suspensão dele, por causa da epidemia não identificada, que fez com que os dois lados da guerra acabassem morrendo. Então, parando para pensar um pouco, como aquele mundo foi destruído por uma epidemia, eles precisavam de um caçador que soubesse muito sobre doenças. E não tinha ninguém mais apto que isso, que o rei da medicina. E o fantasma rapidamente já reconheceu ele, porque ele é o dono da farmácia favorita do velhote. Nisso, o velhote virou sua atenção para o Prota e perguntou se ele tinha alguma coisa a dizer. E o Prota respondeu que sim. E na realidade, ele também gostaria de levar uma pessoa consigo. E era ninguém menos que a mestra alquimista. Só que ela não estava acreditando, né? Porque só fazia uma semana que ela recebeu seu título. E outra, ela era muito fraca. Mas o Prota começou a dizer que ela era a médica e a farmacista mais competente que ele conhecia. E assim como ela mesma disse antes, caso ele precisasse de uma ajuda, ela iria ajudar. Mas internamente o Prota estava declarando que ela precisava pagar o preço por ter ganho o título dela às suas custas. E diante disso, o povo já começou a reclamar, porque querendo ou não, as 4 vagas já foram preenchidas. Entretanto, ninguém conhecia a mestra alquimista. Só que o Santo da Espada conhecia ela, né? Que ele já tinha visto ela antes. Ah, e ele pediu desculpa para alquimista, né? Declarando que ela poderia ficar de boa, que ele, o Prota, já tinha se resolvido. Entretanto, ele queria saber se essa mesmo seria a escolha do Prota. Afinal, o local que eles estavam indo era bem perigoso. E caso eles morressem lá, eles morreriam na vida real. Entretanto, mais uma vez, o Prota afirmou que ela era a melhor alquimista que ele conhecia. E até mesmo o chato do fantasma concordava com o Prota. E para ver o que o velhote estava pensando, o Prota utilizou a habilidade dele. E resumindo mais ou menos o pensamento dele ali, ele queria estreitar um pouco a relação dele com o Prota, juntamente com o rei da medicina e alquimista. Ah, e também por causa do imperador da espada que ele tem, ele já estava falando pro velhote que a escolha do Prota provavelmente
não foi muito boa. Como a gente já tinha visto antes, né? O fantasma falando um monte de bosta do Prota por causa da mestra alquimista. E pra completar, o rei da medicina ali também não gostava muito. Ainda mais o Prota declarando que ela era a melhor que ele conhecia, pois para ele isso era muito engraçado. Afinal, ele estava no começo da vida e ele estava achando que cruzou uma montanha, sendo que na realidade era apenas uma pedrinha. Resumindo, ele estava dando um sermão no Prota e estava querendo chamar a mestra alquimista pro fight. E o rei da medicina já começou a dizer que eles provavelmente eram namorados. Por isso que o Prota estava recomendando ela. E o santo da espada tentou explicar e tal. Entretanto, o rei da medicina é um velhote chato, que nem ele, óbvio que não ia ouvir, né? Daí o velhote já começou a se vangloriar, dizendo que o Prota estava agindo como bonzão, dizendo que aquela garota era a melhor, quando ele, em toda a sua vida, ganhou cerca de $1 bilhão no Vale do Silício quando tinha apenas 20 anos. E o Prota estava meio surpreso com isso, porque o rei da medicina estava falando um monte de coisa pro velhote, dizendo para ele controlar o seu temperamento, já que por causa dele, ele ficou em silêncio, pois o respeitava. Mas agora ele estava defendendo aquele moleque, e nesse momento a mestra alquimista começou a dizer que ela não se importava de ser chamada de garota. Porém, o rei da morte não era moleque. Entretanto, isso deu mais pilha pro velhote, declarando que a mestra alquimista estava defendendo seu marido. E isso bugou a cabeça dela. E então a paladina entrou no meio, dizendo que a mestra alquimista ali é sem dúvidas uma excelente farmacista. E mesmo que ela tenha só conhecido por causa do Prota, a milícia civil esteve recebendo incontáveis remédios de ótima qualidade dela. Contudo, o velhote é chato pra uma pega. E começou a dizer que a milícia civil estava aceitando uma qualidade tão baixa assim. Não era só porque ela achava os remédios delas bons que isso significava que era qualidade boa. E ele até falou que a paladina tava ruim dos olhos. E vendo toda essa briga, o fantasma perguntou pro Prota se ele ficaria parado ali. E o Prota falou que aquele era o melhor momento. Afinal, toda aquela cena estava sendo transmitida ao vivo na Praça da Babylon. Então, esse era o momento perfeito, pois seria a estreia de um e a aposentadoria do outro. Nisso, o Prota propôs um embate. E o velhote já começou a dizer que o Prota queria partir pra briga. Contudo, é óbvio que o Prota não queria isso. E além disso, nem era ele que seria seu oponente. O Prota daria ervas medicinais a eles para fazerem elixires. Então, no resultado final, eles iriam comparar quem fez melhor. Assim seria mais justo. Só que a mestra alquimista estava muito chocada com toda essa situação, porque ela ia enfrentar logo o rei da medicina, e outro, ele tinha um título. Entretanto, o Prota começou a acalmá-la, dizendo que ele acreditava nela, então ela precisava acreditar em si mesma. E diante disso, ela falou que iria dar o seu melhor. E assim começou o embate entre a mestra alquimista e o rei da medicina. E o velhote já queria desestabilizar a mente da mestra alquimista, falando que ele era o melhor e tal. Foi bem resumido o que ele falou, tá? E como era uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, a condessa já começou a perguntar quem iria ganhar. Ah, e tava fazendo uma aposta com isso, né? Dizendo que o velhote era o rei da medicina, mas sempre que você pedia um remédio pra ele, ele demorava um século pra fazer. De qualquer forma, ela queria saber quem eles achavam que iria vencer. E a bruxa negra perguntou para o Prota se estava tudo bem, já que as apostas estavam de 1 para 47. E ele falou que tava de boa, e perguntou o que ela achava de ganhar um dinheirinho apostando na alquimista, para fazer com que a taxa de aposta caia bastante. Entretanto, a bruxa negra comentou que o Prota havia dito que tudo que eles estavam fazendo ali estava sendo transmitido. Então, se a alquimista que ele tinha recomendado colapsar do nada, a reputação dele seria prejudicada. E o Prota declarou que estava nessa situação por causa disso. Ele até tinha pena daquele velhote que se chamava Rei da Medicina. E justo nesse momento, ele gritou que havia terminado, e todos deveriam se curvar diante da sua criação incrível. E a poção que ele tinha feito era uma poção de raridade única, que era uma poção de cura. E todo mundo ficou extremamente surpreso, e até perguntou quanto seria o preço por ela. E o velhote já tava se gabando e tal, já tava na pose de bonzão. Entretanto, justo nesse momento, a mestra alquimista terminou a dela. E o brilho da criação dela foi tão gigante que o capítulo não tinha mais branco e acabou por aqui. E depois disso, a poção dela era tão forte que nem deu nome na obra até agora. Só que o efeito dela era tão absurdo que poderia recuperar partes do corpo amputadas sem nenhum efeito colateral. E justo nesse momento, a mestra alquimista virou o jogo. E se aproximando do velhote, ela perguntou se aquele era o elixir que ele tinha feito. E olhando mais de perto, ela até entregou para ele de volta, perguntando se era só aquilo. E olhando assim, parece que a mestra alquimista é aquele tipo de pessoa que quanto mais subestimada é, mais forte ela fica, né? Então os dois começaram a falar ao mesmo tempo. A mestra alquimista perguntou ao velhote se as habilidades dele de fazer elixir era tão ruim assim. E o velhote perguntou se ela era tão sortuda. E isso bugou a mestra alquimista. Daí ele começou a contar uma história dele, de quando ganhou 1,7 bilhões em 10 minutos em Wall Street. Aquelas histórias assim de pescador. E isso já deixou a mestra alquimista bem pistola, questionando se por algum acaso ele queria ir para um segundo round para provar que isso era habilidade. E assim, na segunda vez, ela venceu de novo. E pela terceira vez, ela venceu de novo também. E o velhote Marco já tava passando vergonha no lugar dele, porque a imagem que ele tava mostrando agora era
muito ridícula. Contudo, o velhote ainda era muito chato e não queria aceitar a sua derrota. E enquanto o rei da medicina estava fazendo um papelão, o Santo da Espada pediu desculpas para a mestra alquimista, declarando que ela tinha vencido e era a melhor. E a mestra alquimista comentou com o Santo da Espada que deveria ser difícil ter um amigo que nem ele. E o velhote comentou que, por mais que ele estivesse agindo assim, ele não era uma má pessoa. E quando se trata de elixires, se comparado a ela, ele até que é bem bom. Mas justo nesse momento, a mestra alquimista é abordada pela condessa, declarando que eles deveriam fazer um contrato de exclusividade. Ela iria receber o melhor tratamento da indústria. E se quisesse, ela até poderia nadar em ouro. E com esse movimento da condessa, um monte de gente queria contratá-la. E no meio desse alvoroço todo, ela gritou para todos se acalmarem, dizendo que todos poderiam fazer negócios com ela. Mas primeiro tinha que pedir permissão para o Prota. E ela continuaria vendendo seus itens para clientes antigos, como o Paladino e o Prota. Só que dali pra frente, qualquer um que quisesse fazer negócio com ela, tinha que conversar com ele primeiro. E o Prota declarou que eles poderiam fazer isso depois. Primeiro, eles deveriam concluir aquele apocalipse. E diante disso, os personagens já tinham sido decididos. E o garoto Constelação ali declarou que estava na hora de eles começarem a história. E ele avisou de novo, caso eles morressem lá, eles morriam na vida real. E o único jeito deles saírem de lá é terminando a história. Então eles tinham que encontrar um final adequado para ela. E o Prota questionou sobre isso. E o garoto Constelação apenas declarou que eles deveriam fazer a parte deles. Ou melhor, o final ficava a critério deles, pois as possibilidades são quase infinitas. É assim, o Prota apenas pediu para ser enviado logo para as crônicas do demônio celestial. Só que neste momento, um figurante perguntou se o mestre da seita não iria com eles, porque ele era um especialista em artes marciais. Só que ouvindo isso, o Prota já ficou chocado. E diante de todo aquele falatório, o Viper declarou que ele mesmo ia dar o primeiro passo, mas como eles estavam insistindo, ele teria que fazer isso. Só que por dentro a gente já sabe, né? Ele já estava xingando todos os seus discípulos, porque ele não queria ir para essa história. Então ele começou a dizer que o mundo dos que adoram artes marciais é cavalaria. E mesmo que ele tenha nascido em outro lugar, já fazia muito tempo que o Murim é sua cidade natal do coração. Só que por dentro ele estava reclamando que lá nem teria privada. Então o que diabos ele ia fazer para lá? E por fora ele declarava que era por esse motivo que ele escolheu o nome do seu clã como Artes Marciais Celestiais. Daí nos pensamentos dele, ele explicou como é que ele escolheu o nome dele, não tem nada a ver. Foi algum trocadilho coreano muito difícil de entender, eu não vou conseguir explicar aqui. Resumindo, enquanto ele gritava pra fora que ele tinha que ir para aquela história, por dentro ele gritava que não queria ir. E o velhote declarou que o Viper tinha todo o direito de ir, contudo não havia motivo para ele fazer concessões. E assim eles meio que começaram a trocar espadas, só que parado. Era o que? Golpe via Bluetooth, é isso? E a Paladina, cheia de dinheiro por causa da aposta, declarou que os dois não poderiam batalhar ali, pois eles iriam machucar as outras pessoas. E o Viper declarou que ele e o Santo da Espada são ambos artistas marciais, então o melhor seria enviar só o mais forte. Só que internamente ele queria perder de propósito pro velhote. Afinal, seus discípulos provavelmente entenderiam se ele perdesse pro velhote, né? Para isso ele precisava de um empurrãozinho da Paladina. Nisso, a Paladina simplesmente pediu para o velhote recuar contra o Viper. E coitado, o Viper queria que ela ajudasse pro velhote atacar ele. E a Paladina começou a explicar que sabia que ele estava na linha de frente, mas como ele não tinha participado das raids do 11º ao 19º andar, isso seria muito ruim, pois ele seria o primeiro novamente a participar da raid do 22º andar. E outro, o Viper era o líder de um grupo, e por mais que ele não fosse alguém que se importasse muito com a imagem que passa para seus discípulos, a posição que ele tinha é diferente do velhote, que é um lobo solitário. Então o velhote simplesmente questionou de desde quando ele ligava para 5 grandes guildas. Entretanto, dessa vez ele iria aceitar, pois estava esperando o dia que ele tivesse algum senso de honra. E o Viper declarou que ele deveria ter dito isso antes, porque se ele tivesse demorado mais, a sua vida estaria em risco. Mas por dentro o Viper tava muito puto, porque o Marcus Callenberry, o Santo da Espada, não era pra ser esse tipo de pessoa. E o Inquisidor começou a elogiar a Paladina, declarando que ela conseguiu convencer o Santo da Espada. E vendo toda aquela situação, o Bruxa Negra comentou que todos crescem com o tempo. E o velhote, que tava fazendo birra até agora há pouco, declarou que eles deveriam ir embora logo. E a mestra alquimista estava perguntando para o Prota se ele realmente iria levá-la, pois mesmo que o seu resultado com o embate contra o Rei da Medicina foi claro como o dia, ela ainda não tinha muita certeza de participar disso. E o Viper entrou no meio, dizendo que faria o seu melhor no mundo do Murim. Só que na realidade ele não queria ir, ele preferiria deixar o Santo da Espada ir no lugar dele. De qualquer forma, isso não dava mais tempo, porque o garoto Constelação começou a invocação da sua magia, e ele nomeava os 4
como os novos personagens da Crônica do Demônio Celestial. E quando eles abrissem os olhos, eles estariam no mundo do Murim, 10 dias antes da descontinuação da serialização das Crônicas do Demônio Celestial. Então, ele desejava-lhes boa sorte. E neste momento, nos é explicado que na geração dele, o gênero de artes marciais já estava em baixa. E em uma época onde todas as coisas eram ridicularizadas, não havia espaço para as artes marciais. Então, era um gênero em declínio, em um mundo em declínio, onde apenas nevava. E falando em neve, tava frio pó desgrama. E o Prota falou para todos liberarem as suas auras e protegerem seu corpo. Contudo, nenhum dos dois médicos utilizavam a aura. Nisso, o Prota pediu para o Viper cuidar do rei da medicina, e já o Prota ia cuidar da alquimista. Ele pediu para ela segurar a sua mão. E ela comentou, né, que tava meio envergonhada e tal. E o Prota respondeu que também estava, mas não era hora para isso. Afinal, aquele bibliotecário lá era uma constelação. Então, para ele podia falar facilmente essas coisas como obras-primas e serialização. Mas o local que eles estavam agora era um mundo de verdade, e não um simples livro. E outra, ele estava ali para salvar esse mundo, né? E ouvindo isso, a alquimista novamente declarou que ia dar o seu melhor. Nisso, o Prota comentou com ela que ela deveria fazer o seu papel. Por enquanto, ele estava protegendo ela com a aura. Mas quando chegar a hora de curar a epidemia, ela e o rei da medicina têm que tomar a dianteira. E ela concordou com ele. Tá, mas primeiro vamos falar um pouco dessa história que o Prota tá. Pelo que o Prota tinha dado uma olhada por cima, o demônio celestial morreu de repente por causa da epidemia não identificada. E em pouco tempo, todos os demais morreram. E em uma frase tão curta assim, não falava nada sobre um frio perfurante ou sobre a neve que alcançava o nível dos joelhos. Por isso que ele estava meio que no escuro agora. E eles precisavam descobrir o que exatamente levou à morte de um personagem como o demônio celestial. E nesse momento, a mestra alquimista declarou que tinha visto alguma coisa e que eles deveriam se aproximar. Só que o fantasma começou a dizer que tinha algo estranho, pois ele não conseguia ouvir nada vindo dali. E o Prota perguntou, né, se não era por causa da tempestade. E o fantasma até concordou com ele, mas não era só o som. Ele não estava ouvindo aquelas pessoas se mover nem um pouco. E do nada, a tempestade de neve acabou. E eles encontraram várias pessoas congeladas. E agora tinha chegado a hora dos médicos entrarem em ação. É assim, a mestra alquimista arrancou um pedaço de pele daquele humano cadáver congelado ali. E ela confirmou que eles eram humanos. E segundo a sua habilidade diagnóstico, eles tinham morrido há 2 anos e 3 meses. E a causa da morte foi infecção. E o rei da medicina também descobriu tudo isso, mas nenhum dos dois sabia qual era a causa da doença. E o que mais era estranho é que todos morreram da mesma forma. Entretanto, não foi por hipotermia. E o mais doido disso é que se eles tivessem morrido com uma doença, eles deveriam estar caídos no chão e não de pé. Só que do nada, a mestra alquimista cortou o pensamento do rei da medicina, declarando que provavelmente alguém trouxe eles até ali. Porque mesmo que as causas da morte sejam todas iguais, a data da morte é totalmente diferente uma das outras. Uns morreram há 2 anos, outros há 3. Então a única coisa que sobrava é que alguém moveu aqueles corpos até ali. Então aquilo seria basicamente um tipo de cemitério? Ou talvez poderia ser um exército de terracota. Que aí vocês pesquisam esse negócio aí, que é muito grande, é uma coleção de escultura representada dos exércitos de Qin Shi Huang. Eu não sei, deve ser alguma do lado de lá deles lá. E nesse momento o Prota utiliza aquela habilidade de ver o pensamento dos outros. Só que na janela do personagem não tinha nada. E o único pensamento que tava na sua cabeça era luz. E o Prota ficou meio mal, né, de ter visto a janela de personagem de uma pessoa morta. E talvez a palavra luz foi a última coisa que ele pensou antes de morrer. Tá, mas voltando pra esse negócio de cemitério, por que eles foi construído ali e colocado ali? Nisso, o Viper comentou que provavelmente é porque ali era mais quente que os outros lugares, né? E outra, todas aquelas pessoas ali tinham armas penduradas na cintura. Só que justo nesse momento, o Prota ouviu um barulho de passos. E uma pessoa estava gritando que a seita do demônio celestial iria acabar hoje, enquanto a outra pessoa zombava dele. E essa mulher de cabelo preto aí começou a declarar que enquanto ela estivesse viva, o demônio celestial também viverá. Então é ele que deveria estar dando adeus ao mundo de Murim. Só que o velhote de cabelo branco ele não ia aceitar não, declarando que o esquadrão de fantasmas sanguinários iriam morrer pelas suas mãos, pois até mesmo os malditos anciões da seita do demônio celestial perderam a sua cabeça por ele. Daí eles ficaram gritando um com o outro ali de negócio de Murim, blá e blá e blá. Aí o Prota pediu pra todo mundo ficar em silêncio, né, pra ouvir a conversa deles. E a demônia celestial perguntou onde estavam os pilares de que ele tanto se orgulhava. Ou melhor, o grupo que já foi conhecido como facção do líder do Murim, que hoje não era mais nada. E o velhote respondeu que isso não era da conta dela. Eles haviam sido espalhados pelo mundo depois de receberem suas ordens secretas. E ela queria saber que tipo de ordem secreta era essa, né, já que ele tava meio que conversando sozinho. E o velhote declarou pra ela seguir o roteiro, pô. Daí eles continuaram brigando, falando um monte de lorota um pro outro, parece até casal. Enquanto isso, todo mundo ali não tava entendendo bulhufas nenhuma que eles estavam falando. Só que do nada as coisas começaram a esquentar. E
a Demônio Celestial declarou para o velhote vir para cima, pois hoje ela finalmente iria acabar com a seita do Murim e mostrará que a seita do Demônio Celestial está viva e melhor do que nunca. E o velhote não arregou não, declarando que não suportava mais esses demônios idiotas que nem ela. Então ele iria partir a cabeça dela e oferecer para o imperador. Só que a espada, entre aspas, que os dois tinham puxado era 2 gravetos pequenininhos. E a Demônio Celestial já começou a zoar o velhote, declarando que a única coisa que ele sabe fazer é brandir um machado com qualidade, porque aquele graveto na mão dele até que é bem bonitinho. E o velhote, todo envergonhado, questionou do que ela tava falando, sendo que ela tava segurando um graveto também. Só que ela respondeu que não, e que isso tinha sido muito duro da parte dele. Afinal, aquela é uma espada de madeira que ela mesma esculpiu. E a essência dos 1000 anos da seita demoníaca estava contida naquela espada. E ela mesma nomeou pessoalmente como a lâmina do Demônio Celestial. Pô, mas dá um nome de lâmina do Demônio Celestial, aquele pedaço de graveto é foda. Daí, depois de pensar um pouco, o velhote perguntou por que ela não colocou o nome naquele graveto de Pionteai, para aquele pedaço de graveto. E o Demônio Celestial declarou que Pionteai significa literalmente varinha em coreano. Só que, tipo, faz mais sentido do que lâmina do Demônio Celestial, né? Entretanto, ela falou que tá bom, ia aceitar. E o nome dela, a partir de agora, seria Varinha Demoníaca. Daí quebrou o velhote, porque tudo relacionado ao Demônio Celestial tem que ter demônio no meio. Porque era demônio sanguinário, a espada demoníaca, demônio fantasma das chamas, Lorde Demônio, os 4 Lorde Demônio, tem demônio em tudo nesse negócio. E ela perguntou se esses nomes não eram elegantes. Mas nesse momento, a conversa dos dois pararam. E do nada eles se prepararam para a batalha. E o velhote perguntou para a Demônio Celestial se ela não tinha lido o clima hoje, pois ela tinha dito que estaria aberta, mas ela declarou que não tinha poder de adivinhação. E outra, ele deveria calar a boca e se preparar para lutar, porque ela tava perdendo energia que ela nem tem. E vendo de longe, a mestra alquimista e o prota tava perguntando o que tava acontecendo. Mas neste momento, eles começaram a ouvir altos barulhos. E olhando para trás, eles instantaneamente começaram a correr. Daí vem um detalhe. O mundo de Murim é um mundo onde as pessoas veneram e usam o Mu. E o Demônio Celestial chegou naquele lugar e tentou unificar com o Murim. E uma seita demoníaca se formou em volta do Demônio Celestial. E as forças opostas que vão contra essa seita demoníaca acabaram lutando uma contra as outras para controlar o mundo. Ou é isso que eles teriam feito, se não fosse pelo surgimento de uma super epidemia. E a epidemia que eles estavam enfrentando nada mais é que um vírus zumbi. E o rei da medicina começou a declarar que eles deveriam fugir, porque ele nunca tinha visto algo assim nem mesmo no Vale do Silício, o que significava que o mundo estava prestes a acabar. Só que o prota respondeu pra ele que esse mundo já estava em ruínas. E pra piorar, mesmo cortando a cabeça daqueles zumbis, eles ainda ficavam em pé. E nesse momento, aqueles dois que estavam brigando, ouviu nossos caçadores ao longe. E a Demônio Celestial perguntou quem diabos eram eles. Só que depois ela refletiu um pouco e perguntou pro velhote se seus olhos estavam ruins, porque ela não estava vendo só uma, mas 4 pessoas vivas. E até perguntou se o Deus dos mortos estavam chamando eles. Entretanto, o velhote respondeu que até mesmo ele estava vendo aquelas pessoas. E o prota estava gritando pra ele que eles deveriam fugir também. E além disso, eles deveriam encontrar algum lugar para se proteger daquela nevasca. E agora sim, os dois perceberam que eles estavam conversando com pessoas vivas. Mas o velhote estava perguntando se na verdade eles já não estavam no submundo. Daí já começou aquela briga de novo, bem no meio da situação ali. E assim o Viper pegou o velhote e o prota pegou a Demônio Celestial. E a Demônio Celestial perguntou para eles de onde diabos eles vinham, já que eles estavam masterizando uma técnica esquisita. E ela perguntou se eles eram por alguma casa do Sawi Awe. Ah, e pra quem não sabe, ela tava perguntando se eles eram de algum lugar fora do Murim. Só que no momento que o prota ia responder, os zumbis simplesmente começaram a voar. E a Demônio Celestial respondeu que aquilo ali era a habilidade dos passos leves, criado por ela. E ela começou a declarar que eles deveriam ver, pois eles eram a elite da seita demoníaca, que foram treinadas especialmente por ela. E mesmo depois da morte, eles não se esqueceriam das artes marciais deles. Daí o prota pediu pra ela parar um pouco, porque isso significava que mesmo depois de eles morrerem, eles iriam utilizar as artes marciais? E ela já começou a falar que o prota era muito burro, o que provavelmente significava que ele realmente era fora do mundo do Murim. E ela explicou que se uma pessoa forte vira um zumbi, as artes marciais continuam com ela. E todo mundo sabia disso. Só que o prota era de fora e óbvio que ele não sabia disso, né? E a Demônio Celestial explicou um monte de coisa. Mas resumindo o que ela falou, ela treinou tão feio os caras ali, que mesmo se eles estivessem dormindo ou na morte, eles iriam reagir com qualquer que seja a pequena intenção de assassinato. De qualquer forma, eu acho que não era hora de ficar conversando, né? Já que os zumbis estavam alcançando eles. E o rei da medicina eu acho que ia ser o primeiro, porque ele tava ficando pra trás. E o Viper já começou a reclamar com o prota, porque ele ficou com 2 velhotes chato pra uma pega, enquanto o prota tava com 2 garotas lindas. Só que eu acho que isso não era momento, né? Contudo, o Viper declarou que se fosse pra ele morrer, ele queria morrer com mulheres em seus braços, né? Então o prota perguntou para a Demônio Celestial se eles tinham alguma fraqueza. E ela respondeu que eles parariam de se mover quando
quando tem a cabeça esmagada. Só que o Prota perguntou se tinha um jeito um pouco mais fácil. E ela respondeu que quando o sol nasce, eles param. E neste momento o Prota pediu desculpa para as duas, pois ele precisaria jogá-las agora. E do nada o Prota jogou as duas pra cima. Mas relaxa, quando elas caíram no chão ela tava de boa, por causa da neve. E já do lado do Prota, ele foi rapidamente alcançado pelos zumbis. E o fantasma, aproveitando a situação, já começou a zoar ele, declarando que ele iria morrer. E declarando que ele nunca pensou que fosse ver um zumbi morrendo nas mãos de um zumbi de verdade de novo. E esse era o momento perfeito que ele riscaria um item na sua lista de desejos. Aí eu te pergunto pra que ele tava criando uma lista de desejos, né, se ele já tava morto. Mas ainda não era o momento do Prota morrer. Então ele utilizou a brilhinho e fez o que ela mais faz de melhor: brilhar pra uma pega. E assim uma parte dos zumbis foram jogados para trás. E o Prota questionou se todo mundo estava bem. E a alquimista falou que tava de boa, apesar de seu rosto estar ardendo. E nesse momento o Prota pediu para o Viper cuidar de todos, enquanto ele lidava com os zumbis. Na verdade, ele queria aproveitar esse momento que os zumbis não estavam se movendo. Levaria um tempo, mas ele precisava esmagar eles um a um. Só que neste momento, a Demônio Celestial pediu para o Prota esperar. Em primeiro lugar, ela agradecia a ele por tê-la salvado, mas caso ele pretendia arrancar a cabeça dos zumbis, ela não tinha escolha a não ser impedi-lo. E o Prota perguntou o porquê. Será que existia algum tipo de maldição nos zumbis? E caso ele matasse eles, a maldição ia pra ele? Só que ela respondeu que todos aqueles zumbis eram membros da seita demoníaca, e eles eram discípulos delas e seus subordinados. E por causa da grande guerra que se desencadeou pelo Murim, eles precisariam de todas as pessoas que eles conseguissem reunir. E como eles estavam em uma situação um pouco complicada, não tinha como eles perder membro de elite ali. Só que o Prota tava questionando que diabos é essa grande guerra. Afinal, o mundo já estava prestes a ser destruído, então não tinha força nenhuma para começar uma guerra, né? E nesse momento, o Prota se lembrou das palavras daquele garoto Constelação, que quando os olhos dele se abrirem, eles estariam em um mundo 10 dias antes da descontinuação da serialização das crônicas do Demônio Celestial. E para sair daquele mundo, eles precisavam conseguir um final maravilhoso. Em poucas palavras, faltava apenas 10 dias até o fim do mundo aonde eles estavam. E a Demônio Celestial continuou dizendo que estava em guerra contra aquele velhote durante 3 anos seguidos. E já havia se passado 989 dias desde que a guerra foi declarada. E ela, aquele velhote lá, jurou sobre os seus nomes, que só sairiam dali quando algum dos dois declarassem a derrota. E mesmo que todos os discípulos da seita demoníaca tenham virado zumbis, eles ainda continuam sendo membros da sua seita e utilizam suas artes marciais. Por isso, eles são servos que ela deveria cuidar. Então, o Prota não deveria matá-los. Ah, mas se ele quisesse matar alguém, ele deveria escolher alguém com roupa de monge. Só que ele estaria matando a do povo do velhote ali, né? Daí já começou a brigaiada de novo do velhote com a Demônio Celestial e o Prota ficou bugado pra uma pega. Daí um ficava declarando que ia derrotar o outro e blá e blá blá. E o Prota comentou que o mundo estava sendo destruído. E ainda eles estavam falando sobre desgraça e uma guerra do bem contra o mal. E a Demônio Celestial declarou que a ordem das coisas estavam erradas. O mundo foi destruído enquanto eles lutavam na grande guerra. E não tinha como adiar um combate que já começou. Por isso ela não iria parar enquanto ela não derrotar aquele velhote maldito. E ainda restavam 500 soldados com ela. Então ela precisava derrotá-lo. E o velhote declarou que também faria o mesmo, já que os seus irmãos e irmãs do mundo de Murim lutarão ao seu lado. E eles iriam acabar de uma vez por todas essa guerra maldita que durou 989 dias. Agora que eu tava parando pra pensar aqui, se for fazer as contas, até o fim do mundo, eles teriam lutado 999 dias, né? É só um adendo que veio na minha cabeça agora que eu parei pra pensar. Daí depois disso daí, eles começaram a falar um monte, mais um monte de coisa que não vai agregar muita coisa. Tipo assim, a Demônio Celestial falou que um acadêmico não cobre seu pincel, assim como um guerreiro não cobre sua espada. E por mais que ela esteja segurando uma varinha por ter esquecido de trazer sua espada, ainda ela conseguia mandar um velho como ele para o inferno. E o velhote pediu pra ela vir pra cima, já que eles deveriam saber quem estava na liderança dessa vez. E assim, a varinha dos dois se chocaram. Daí começou aquela briga de parecendo de criança de rua, começaram a ficar cutucando a varinha um com o outro. E no fim, os dois pedacinhos de madeira quebrou. Daí começaram a puxação de cabelo, né? Daí o velhote apelou e foi no olho. E vendo tudo aquilo ali, o Prota tava muito chocado. E o fantasma comentou que aquilo parecia ser bem estranho, porque a postura e a expressão em que eles estavam utilizando eram apropriadas. E eles seriam considerados mestres até mesmo no mundo do Imperador da Espada. O Prota ficou muito chocado, porque a visão que ele tava tendo ali não parecia ser de um mestre não. Só que o fantasma continuou dizendo que a garra do dragão divino tenta perfurar os olhos. É como na lenda dos dois dragões lutando pela pérola. Tá, eu não entendi. É uma referência, pra quem não sabe, ao mito dos dragões de Saipan na mitologia chinesa, onde dois dragões recebem uma única pérola
pérola como recompensa por ter salvo a vida de fadas. Porém, como não conseguiram decidir quem ficaria com a joia, eles passaram uma eternidade em disputa. E até mesmo aquele ato da demônio celestial cobrir o rosto fazia referência a outra coisa, que era referência a um mito do budismo, em que o Buda, ao ouvir o sofrimento de 1000 pessoas, cobriu os olhos delas para que elas não fossem expostas aos males das redondezas. Daí o Prota perguntou então por que diabos eles estavam lutando daquele jeito esquisito. E o fantasma respondeu que isso daí que era o estranho, porque se eles chegaram nesse nível, eles deveriam conseguir acompanhar o fluxo de Chi, e por não ter nenhum Chi nos movimentos deles, eles não conseguem invocar a aura e a luta está sendo quase que ridícula. O problema é que eles não deveriam estar assim mesmo se tivessem tido o núcleo do Chi destruído. O Prota falou que o fantasma só poderia estar fazendo ele de idiota. Só que o Viper comentou que a demônio celestial era muito boa, pois aquele golpe com os braços que ela fez seguia o princípio de On Liang. E o fantasma comentou que o Viper realmente era um guerreiro legítimo, pois ele tinha conseguido enxergar isso. Daí ele já começou a zoar o Prota, né? Porque ele realmente tinha olhos que conseguiam ver tudo. Nisso, o Prota utilizou sua habilidade de janela do personagem para ver o que o Viper tava pensando. E ele só tinha conseguido descobrir isso por causa da sua habilidade imbatível sob os céus. Daí ele me lascou aqui, tá? Porque ele fez tanta explicação dos negócios nada a ver, que ele meio que começou a traduzir as partes dos negócios que ele gostava, das histórias malucas, e começou a colocar nos velhotes. Tipo, ele começou a chamar o velhote de Cão Infernal por causa de uma história chinesa lá muito louca, porque Cão Infernal e Rei Demônio e Reencarnação em coreano são escritas com a mesma sílaba Ji, Wang e Sa, que juntas formam o nome da técnica de mordida dita pelo Viper. Daí ele já começou a falar outra coisa também, sobre o padrão da técnica anterior, que as palavras online, aula e guerreiro são sílabas em coreanos escritas com as sílabas Won, Wo e Yong, que é outro negócio em chinês. Eu ia deixar esse negócio de lado, mas eu falei. Não dá pra entender, os caras fazem umas piadas em coreano, você não vai entender bolhufa nenhuma. E enquanto ele conversava com a mestra alquimista, porque pra ela os dois só estavam meio que fazendo briga de rua, ele pensava que os dois ali tinham muitas e muitas habilidades, tanto que eles poderiam até acabar ultrapassando o santo da espada, e que provavelmente ele iria conseguir evoluir só de olhar pra eles. E vendo tudo isso, o Prota notou que tinha muitos caminhos para chegar na mesma resposta. Só que nesse momento o rei da medicina já começou a espirrar, declarando que tava muito frio, e questionou os dois idiotas que tava brigando ali até que horas que eles iam fazer isso, porque ali tá congelando. Daí os dois pediram desculpas, né, porque fazia muito tempo que eles não tinham visita. Por essa razão, eles primeiro iriam levar eles para a caverna onde eles estavam ficando. Só que um tempo depois, quando o sol já tava se pondo, os dois estavam muito cansados. E o Prota declarou a demônio celestial se ela não se importasse, ele poderia carregá-la. E obviamente ela aceitou, já que controle mental hoje em dia era bem difícil. Entretanto, o Viper falou que isso não estava certo. E assim os dois trocaram de lugar. Agora o Prota tava levando o velhote e o Viper tava levando a demônio celestial. Só que enquanto levava o velhote, o Prota notou algo estranho, porque ele estava quente, mesmo naquele clima congelante. E o fantasma continuou dizendo que isso era estranho. E assim, um tempo depois, eles chegaram na tal caverna deles. E dentro dela, o raio de sol pelo menos chegava. E como uma pitada de bolo, tinha até uma fonte termal. E a demônio celestial declarou que aquele era um local que ela tinha encontrado há muito tempo. Só que ela não sabia que receberia estrangeiros do Sawi. Mas se eles quisessem, eles poderiam tomar banho, pois ela iria procurar comida para eles, para alimentá-los junto daquele velhote chato. Só que o velhote perguntou, né, se eles tinham alguma comida ainda. Daí ela respondeu que era por isso que eles iriam procurar. Daí já começou aquela briga de novo. Rapaz, eu acho que esse treco é casal, não é possível. É uma brigaiada da pega. E a alquimista não tava entendendo muito bem, né, porque eles estavam tendo uma batalha de vida e morte até agora há pouco. Só que o rei da medicina declarou que eles estavam lutando já fazem 3 anos. Então, provavelmente eles criou algum tipo de respeito depois de todo esse tempo. E ele já começou a reclamar que a primeira coisa que ele fez nesse mundo foi logo ser carregado por um outro homem. Por essa razão, o Viper tinha que deixar ele em paz. Afinal, ele não queria ser chamado de outras coisas. Daí o Viper perguntou como diabos o santo da espada foi virar amigo de alguém logo como ele. Daí o rei da medicina, com todo o seu orgulho, declarou que foi ele que deixou o Marcus Calamberry ser seu amigo. Mas deixando essa outra briga de lado, a demônio celestial tinha trazido algumas coisas para eles, que era sementes de energia. E ela declarou que aquilo era a única coisa que eles tinham. Antes, eles até saíam para caçar. Contudo, quase não tinha besta por aí. Só que no momento em que eles comeram aquilo, viram que o bagulho era ruim pra uma pega. E a mestra alquimista perguntou se eles estavam comendo aquilo pra sobreviver. E a demônio celestial respondeu que era quase isso. E na realidade, já faziam mais de 2 anos que eles só comiam sementes. E a mestra alquimista falou que isso era ridículo, porque não dava pra conseguir os nutrientes necessários para sobreviver apenas com isso. E a demônio celestial declarou que pelo menos dava pra comer, né? Mas nesse momento, o rei da medicina declarou que não aguentava mais. E do nada ele começou a invocar um monte de comida. E então rapidamente começou a prepará-la. E comentou que aquilo ali não era
nada excepcional, mas eles precisavam comer, afinal eles ainda eram bem jovens. O problema é que aquele velhote ali que tava lutando com a demônio celestial tinha 1000 anos de idade. Só que o rei da medicina cagou e andou pra isso, porque eles deveriam comer para ficar mais fortes. E no momento em que o prota tomou uma daquelas sopas, ele já ficou totalmente comovido, pois isso era a coisa mais gostosa que ele comeu desde quando ele ganhou na loteria, e questionou como poderia existir algo assim no mundo. A mestra alquimista disse o mesmo, e até mesmo a demônio celestial perguntou como ele poderia ter feito aquela comida, e questionou se ele por algum acaso era o chefe da família imperial, e o velhote respondeu que também nunca tinha comido aquilo lá. Daí diante disso é óbvio que o rei da medicina ia se acabar, contando aquelas histórias mentirosas, que ele trabalhou como chefe proprietário do seu restaurante quando estava na casa dos seus 50 anos. Daí ele começou a aumentar um monte a história aqui. Ainda bem que o Viper cortou ele, perguntando por que diabos então um cara tão bem sucedido que nem ele foi pra torre. Daí o rei da medicina falou que não deveria ser proibido, né? Afinal, o santo da espada era alguém como ele no mundo de fora, porque pelo que ele se lembrava, o maldito do santo da espada era filho de uma família de magnatas, e ele apenas tinha ido para a torre porque nos seus últimos anos ele não teve muita sorte, que provavelmente foi aquela história que ele perdeu seus filhos e só sobrou seus netos. Um tempo depois eles já tinham terminado de comer, e a demônio celestial comentou que os pratos tinham aparências estranhas e muita abundância. Então eles se perguntavam do porquê eles tinham ido até ali. Por algum acaso eles tinham a cura para os zumbis? E a mestra alquimista respondeu que não, eles estavam procurando pela cura também. E a demônio celestial continuou dizendo que todos os médicos da região tentaram curar isso às pressas. Entretanto, foi em vão, porque até mesmo os mestres foram afetados por esse vírus. E diante disso, a mestra alquimista perguntou para ela se ela não acreditava na cura. E o prota continuou dizendo que não era querendo se gabar disso, mas como ela tinha visto pelo resultado da culinária, eles tinham conhecimentos diferentes dos dela. E aquela garota mais aquele velhote ali eram os melhores em sua área. Então, se eles ajudassem eles um pouco, eles provavelmente conseguiriam desenvolver uma cura. E a demônio celestial comentou que não é errado dizer que não tinha uma cura, ou melhor, não é como se não tivesse um jeito. E isso bugou um pouco a cabeça deles, né? Então, do nada os dois foram para o fundo da caverna. Então eles voltaram com um tipo de caixão em seus ombros. E no momento em que abriram aquele caixão, tinha um cadáver selado com várias correntes e um tipo de prego. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação dessa obra, comenta aí zumbi, porque tem zumbi congelada e tem zumbi querendo matar zumbi e zumbi falando de zumbi. É isso daí. Se vocês querem a continuação, dá like, se inscreve no canal e comenta zumbi que nem eu falei, né? De qualquer forma, já enrolei, já tô enrolando. Vai lá pro próximo vídeo logo.